família Max Crio, família Consumo Seco do Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso MaxCast, episódio 21, se eu não estou enganado. Que saudade que eu tava de fazer o MaxCast. Hoje, Steel Frame, direto do 7º Congresso Latino-Americano de Steel Frame. É uma honra convidar essas feras aqui. Eu tô até nervoso, não sei se é porque é muito tempo que eu não faço, se eu tô com essas feras aqui. Vou apresentar essas feras para vocês, uma a uma, depois eu falo com meus parceiros que eu não posso deixar, porque sem eles não teria isso aqui, né? Então, assim, do meu lado direito, hoje, o meu campo tá diferente, eles estão acostumados no drywall, hoje tá diferente, mas eu vou apresentar um cara também que tá lá no interior, construindo steel frame, um cara top, que tem muito a agregar para essa discussão. Eu espero que hoje o bicho pegue aqui, porque eu quero muito debate, para vocês saberem, aqui o história é normal, é tranquilinho, a gente conta a nossa história. Hoje, vocês podem interromper, pode falar, pode dar uma nova opinião, porque aqui é o debate. E para abrir esse debate, vou falar com esse fera chamado Ricardo. Toca aqui, meu parceiro. Pode se apresentar aí. Hoje, a casa é sua. Muito obrigado, primeiramente. Queria agradecer pelo convite, né? Estar com pessoas tão importantes, né? Do Light Frame. É sempre bom debater com quem tem resultado. Para mim, essa é a melhor forma de falar sobre o assunto, né? E através desse debate, a gente também poder crescer, aprender, se desenvolver. Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite, obrigado. E dizer que é uma honra mesmo estar aqui, presente com todos vocês. Show de bola. E agora nós vamos falar com a dama do steel frame. É ela que é monstra no cálculo. Toca aqui, Boni, minha engenheira monstruosa. Pode se apresentar aqui mais uma vez, eu digo que a casa é sua. Agradeço, né, o convite. Eu sou a Boni da Pintura, trabalho com a empresa. E 28 anos fazendo cálculo. Fazendo executando obras, treinando mão de obra, engenheiros para aprender a calcular. Foi em todas as áreas do steel frame. Show de bola, show de bola. Para mim é uma satisfação ter uma pessoa experiente como você no steel frame, que tem tanto a dizer, né? Tanto, e que contribuiu tanto para esse crescimento que tá aqui. Então, para mim é uma honra receber você aqui. Eu quero que fique... Isso é com muito carinho, tá? Porque realmente é uma honra. Eu pedi para Ana convencer você a vir para cá, porque eu queria muito que você estivesse aqui presente. Ela falou pra você que deixar o microfone mais pertinho de você. Pessoal, é baixinha pra ficar mais pertinho, pra ficar o som ficou bom lá quando o pessoal tá lá fora tá escutando, tá bom? Sim. Aí melhorou. Isso, você pode tirar ele aí e apertar pra ficar melhor. Ali, ó, lá em cima, ó. Não, ali, mostra pra ele, Ricardo. Aí, isso. Você gira pra você e aperta um pouquinho mais. Isso aí. Show de bola, show de bola. Não, mas é desse jeito mesmo. O debate é desse jeito mesmo. Não tem corte e é ao vivo. E agora, do meu lado esquerdo aqui, tá também... Cara, só tem um monstro hoje em dia. O cara que manja de steel frame, de aço, de cobertura, que constrói, que produz e que fez a cobertura lá da Max Crio. Isso aí é uma honra pra mim. Cara... Fábio De Jerome, sempre... Gerone. Já fala, sempre é o seu sobrenome. De Jerone. Mas um dia você vai acertar. Ela viu acertar. Então agora você se apresenta, meu parceiro, a casa é sua. Anderson, grande prazer estar aqui com essas feras. Meu nome é Fábio De Jerone, sou vice-presidente de Light Steel Frame na ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica. Estou na ABSEM também há muito tempo. Eu participava de cobertura e depois pediram para eu migrar para o Light Steel Frame para a gente desenvolver mais esse segmento. Eu sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial. A gente produz muita coisa na construção industrializada, entre elas o steel frame. Estou há uns 20 anos também nesse segmento, já fazendo steel frame. Morei em 88 na Austrália e eu me encantei com o sistema lá. Já em 88 eles já faziam muita coisa com steel frame e eu sempre achei que a gente poderia decolar com isso. E trabalhei junto com a Eternit para fazer o Ether System, a gente trabalhou com a Firestone Building, com a Eucatex durante muito tempo, continuamos, né? A gente faz a parte de divisória para a Eucatex e encampamos também a parte de coberturas autoportantes industrializadas, as máquinas que eram de autoportantes da Eucatex e
estamos aqui para conversar com vocês e aprender bastante aqui Show hoje, de tenho bola. certeza. Muita experiência nessa mesa. E como nossa câmera tá aberta hoje para mostrar mais lá fora o evento, vocês estão vendo assim nosso quarto convidado, nosso quarto monstro aqui. Amâncio toca aqui, já participou do Tamo MaxCast junto, História, mas se apresenta por esse MaxCast semi ao vivo, porque é ao vivo no congresso, mas o pessoal vai pro YouTube gravado. Mas pode se apresentar, meu parceiro. Obrigado. Bom, pessoal, para mim novamente é uma honra, né? Mais um falando em honra, mas é verdade. Grande projetista, trabalha com esse método. Você, com certeza, um empreendedor de sucesso. Nosso amigo que é presidente daqui da Absen, é isso? Imagina, o que eu vou falar aqui, né? Tô aqui para aprender com vocês, né? Eu fui montador há muitos anos, há 12 anos atrás. Hoje a gente tem alguns negócios do segmento da construção a seco. Para mim é um prazer. E tô aqui para não debater, para aprender com vocês mesmo e tô aqui pra somar. Mas para debater também. Também, isso com certeza. Mas com MaxCast e certeza. Steel Frame, debate. Debate. É aqui que é o negócio que é bom. Eu gosto de fazer esse daqui. Então vamos lá. Eu, como estou muito tempo aqui sem fazer dos meus parceiros, né? Tomara que eu não erre, mas eu queria agradecer primeiro a Oswaldo Cruz Química, a Juliana tá ali fora, e nem não sei onde ela tá agora, mas eu acabei de ver ela aqui agora. Aqui, Juliana. Vem aqui atrás, aqui, ó. Vamos mostrar para vocês a Corre, Ju, Juliana, corre, Ju. que eu sempre falo da Oswaldo Cruz Química, uma parceira minha que me ajudou muito quando eu comecei. Já tem um MaxCast, aí ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Já tem um MaxCast dela também falando. Muito. Ó, Ju. Obrigado por tudo, hein? Quem quiser saber a minha história com o Oswaldo Cruz, tem o MaxCast, que ela me ajudou muito quando eu comecei. Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma barrica. E ela foi e faturou para mim no meu começo. Então, por isso que o Oswaldo Cruz tá comigo até hoje. Então, agradeço ao Oswaldo Cruz. Eu vou falar, ela vai escutar eu falar e ela vai falar para mim se é verdade ou não. Se você quiser fazer tinta, grafiato, textura, produto químico, cola, passapato, qualquer coisa, pode contar com a Oswaldo Cruz Química. Mas se você for fazer massa para drywall, aí deixa lá com nós. Fazer com outra mesmo que tá certo. E isso é só com nós, tá certo? Tá certo? Muito obrigado, Oswaldo Cruz Química, Juliana e todo o pessoal da Oswaldo Cruz que sempre me deu um apoio muito grande, viu? E eu também não posso deixar de agradecer o pessoal da Limpel Sul, tá aqui, ó, Baldinho, Monstro, o meu parceiro também, Murilo, que me ajuda muito, também tá com a gente desde quando a gente começou, porque parceria é importante e nem nosso ramo é mais importante ainda, então conservar os nossos parceiros, nossos negócios é muito importante. Então, agradeço vocês que fazem esses baldes de qualidade, reciclável, porque a Maxil só trabalha com balde reciclado para ajudar o meio ambiente. Um abraço para você, Murilo, o pessoal da Limpeu Sul, lá do Sul também, Santa Catarina, vizinho do meu parceiro aí, o pessoal é muito atencioso e sempre me ajudou muito, então um abraço para vocês. E por último, mas não menos importante, Valsiva. Tá aqui o adesivo da Valsiva, estão ajudando a gente também a manter esse projeto que é muito importante. Eles não vieram para a feira, mas estão aqui com o MaxCast. E você que quer comprar produtos de qualidade, ferramenta, tudo para drywall, tem o cupom MAX10 lá no site www.baupower.com.br. Você pode comprar tudo de qualidade com 10% de desconto. Por quê? O Max Crew é 10, o MaxCast é 1.000 e a Valsiva é 1 milhão. É isso aí, tá certo. Agora eu acertei tudo, hein? Ah, meu Deus do céu. Um abraço pra você, Valsiva, pra todo mundo que me ajudou com muito carinho aí a esse projeto acontecer. Espero que nós vamos ficar juntos por muito tempo. E agora, você que tá assistindo a gente aí, tá vendo essas feras aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha, porque tem mais gente querendo aprender steel frame. E olha essa mesa até pesada, ainda bem que eu coloquei pé de ferro, né? Pé de steel para poder aguentar o peso dessa mesa. Então, vamos lá, com muita alegria, começar mais um MaxCast 21 no 7º Congresso Latino-Americano de Steel Frame. E eu vou começar, com certeza, primeiro com as damas. Com certeza, primeiro com as damas. E eu quero saber uma coisa, uma curiosidade. Queria saber, qual é a maior dificuldade de você projetar e calcular no Steel Frame? Primeiro, ele tem que entender que a parede nossa vai ter aí 11,5, 12 milímetros, 120 milímetros, né? 12 centímetros de espessura. E a gente recebe muito projetos de arquitetura com 25 centímetros de largura. Sim. Então a gente já tem que fazer essa adequação e tal. Então
A dificuldade em si é que, diferente de alvenaria, a gente tem que ter tudo bem resolvido, bem pensado, o tipo de acabamento que você precisa colocar. Então, o projeto arquitetônico tem que estar muito inteirado com o que o cliente quer, o que ele quer. Se a mesa tipo a bancada do banheiro é com a pia para cima ou é embutido, então tudo isso faz Essa decisão diferença. tem que vir já para o projeto? Tem que vir já no projeto, porque aí você consegue fazer um projeto eficiente. E aí sim, uma coisa que o Steel Frame faz, eu construo casa em 30 dias, a gente só constrói em 30 dias porque o projeto tem que estar muito bem definido. Eu não posso, no meio do caminho, perguntar para o cliente como que é que ela quer. Então, nem o cliente tem o direito de perguntar para mim se pode modificar o projeto. Porque, às vezes não dá nem tempo, né? Não dá tempo. Quando ele pensa, já a casa está sendo construída já. Isso. Então, isso é uma dificuldade que a gente traz da alvenaria para o steel frame, que as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu falo, olha, nós vamos começar a fundação, já vamos pensar no acabamento, por favor, isso é importante. E aí, de repente, o tempo passa muito rápido, mas eu faço obra tão rápido que, para, Entendi. se isso não estiver bem pensado. Mas como é que funciona essa parte da alvenaria que você da espessura da arquitetura? Você tem que mandar o projeto para eles compatibilizar de novo ou você mesmo toma liberdade de compatibilizar essa espessura? No nosso caso, nós temos várias etapas. Quando vem o projeto, eu faço a adequação. Então, eu transformo a espessura da parede tudo menor. E só como a gente trabalha com grid, que é a modulação, então eu vou ver se a parede é melhor para lá ou para cá, para a gente entrar na linha do grid. Então, existem modificações que nem sempre o cliente ou o arquiteto aceita. Então, a gente faz essa adequação, devolve para o cliente mostrar para o arquiteto, ou a gente manda para o arquiteto. Aí ele dá essa aprovação. Tá bom. Não, você não pode levar para o outro lado para deixar esse lado de cá maior, por exemplo. Aí sim a gente começa a fazer o projeto no steel frame, quer dizer, por causa dessa diferença de espessura. Aí a sorte nossa que mexe com steel frame é que, como a parede é mais estreita, a gente nunca é rejeitado, porque sempre os ambientes aumentam. Aumenta, né? Então a gente não tem muita dificuldade. Isso sempre a gente ri muito, porque falar é só um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e resolve o que ele quer, o que a gente precisa. Né? Show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa que tem muito a ver com o Fábio, e ele vai poder falar sobre isso na sequência. Vocês sabem que tem essa onda de perfil fora de norma que acontece. Eu não sei bem como está no steel, porque o steel é uma coisa estrutural, talvez é um pouco mais controlado. Mas quando você projeta e calcula, sinceramente, você leva isso em conta, que a pessoa pode executar com um perfil não normatizado, então você coloca um pouco mais de segurança pensando nisso? Sim, nós, como todos os engenheiros, a gente tem um monte de índice de, como é que chama? De insegurança, né? De cagaço. Coeficiente de cagaço. Naturalmente, os cálculos, tudo tem esse índice. Em cada limite de algum esforço, a gente sempre tem um limite a mais. Então, a gente tem vários limites durante o cálculo, né? Mas, lógico, você pode chegar no ideal, porque norma é norma, cálculo é cálculo. A norma te diz, olha, o seu esforço tem que estar até esse tanto. Se for menor para resistir, você não pode aceitar. Então, nós, calculistas, a gente vai seguir a norma do cálculo. Agora, se o fornecedor entrega certo ou errado o material, ele tem que, na verdade, cumprir com o que eu estou lá prescrevendo, como se fosse o médico, né? Prescrevendo, meu tem que ter tanto de zinco, tanto de... Se ele não faz isso, o problema nem é do projetista. Agora, o problema é quem não calcula, quem não faz projeto, recebe um material barato, porque, lógico, quanto menos zinco, isso, aquilo, é mais barato. E depois lá na frente chora porque não tem como se proteger de alguém que calculou, que fala, não, isso aqui, minha parte eu fiz certinho, olha, veja isso e tal. E aí a gente dá toda essa orientação para ele entender quem é que está errando
né? E quem está fazendo certo. Então é difícil controlar a fábrica, porque, olha, o aço, por exemplo, vem com a tabela, olha, tem tanto de resistência, tanto de proteção, isso, aquilo. Só que é um negócio que, putz, a gente tem aqui no Brasil, a nossa fábrica, ela cumpre o que tem que ser, mas a gente tem as importações, só que importar tem a questão de que eles vendem o que você quiser, mas quando a gente procura fora, a gente procura mais barato. É. E, de novo, o mais barato não vem com tudo que a gente precisa, e a gente Sim. corre o risco. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado e, enfim, né, norma é para isso, É pra ser seguida, né? para dar o limite de quanto você pode ou não fazer. Certo. Ô, Fábio, e como esse gancho aqui do aço, que é muito importante, né? Com certeza o steel frame é estrutural. O drywall é perigoso, mas o steel frame ainda mais. E você que tá muito ligado a isso, como que tá essa coisa do perfil de steel frame normatizado ou não normatizado? Olha, a Abcem fez uma estatística recente e nós tivemos uma surpresa positiva. Não tá tão problemático como é no drywall a questão de perfil fora de norma dentro de steel frame. Até porque são menos players, né? As empresas são um pouco mais estruturadas e você comprar de uma empresa mais estruturada, ela não quer correr risco, né? Então ela vai trabalhar um pouco melhor nesse sentido. Mas voltando ao cálculo, a norma de steel frame que foi montada na Abcem, ela prevê um aço de limite de escoamento de 230 MPa. 230 MPa é uma coisa bem fácil de atingir em termos de aço. Não é um desempenho maravilhoso. Aliás, eu acho que a gente tende com o desenvolver do mercado no Brasil acontecer, por exemplo, o que aconteceu na Austrália, que eles estão trabalhando com limites de escoamento muito mais altos e que vai permitir que você gaste menos aço e você tenha uma produtividade melhor do sistema. Assim como aconteceu com o concreto. Se a gente lembrava o concreto há um tempo atrás, a gente só tinha cimento Portland e um concreto muito ruim. Os prédios estão pedindo lajes maiores no mundo do concreto, e o concreto evoluiu e hoje você tem tem concretos com melhores desempenhos e você tem que ter o controle, né? Então, no aço, essa questão do cálculo não é tão prejudicada porque a norma foi feita com 230 MPa para limite de escoamento. O que muito acontece, e aí eu acho que tem bastante que a gente tem que tomar cuidado, é na questão do revestimento, né? Que a norma está pedindo 350 gramas por metro quadrado de zinco, se for 350 se for Litoral. área agressiva e Fala marítima, né? 200, agora me 275. 275, Z250, obrigado. Aí sim eu acho que isso tem que se tomar cuidado e acompanhar. Mas isso não influencia no cálculo, né? No cálculo. Porque o que vai mandar no cálculo é o limite de escoamento dele. Vai falar muito sobre a longevidade da construção. Quanto mais zinco você tiver, o zinco é um produto, você tem dois tipos de proteção, catódica ou proteção por barreira. O caso do zinco é uma proteção catódica. Ele se sacrifica para que o aço base não se sacrifique. Então, se tiver uma camada grande de zinco, a longevidade do produto é maior, né? Sim. Então, quando a gente fez a norma, a gente tomou esse cuidado de colocar no ambiente agressivo. E aí precisa também a norma se desenvolver e definir muito bem, ficou um ponto pouco falho, achei, da norma, de falar o que é o ambiente agressivo, né? Se eu estou na praia, ambiente agressivo, se eu estou na beira-mar, mas e se eu estou a 3 km, estou numa cidade litorânea, mas a 3 km da praia, é igual? Não é. Mas deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Por que você falou que é uma falha da norma? Você não ajudou a fazer a norma? Você não fez parte? Fiz sim. Mas olha só. Você já fez catálogo da Max Creel? Já fiz o quê? Catálogo da Max Creel? Sim. Quantas vezes você revisou o catálogo da Max Creel quando você fez de uma folha A4? Não, várias vezes. Então, imagina fazer uma norma que tem um monte de detalhes muito maiores do que uma folha A4.
ela é um sistema, ela não nasce pronta, tá? Ela é um ser vivo, ela vai sempre progredindo, novos produtos vão entrando e você vai tendo que modificar. A norma, ela é um ser vivo, ela precisa estar sempre evoluindo. Com várias revisões, né? E também essa questão é a seguinte, não cabe também a quem faz norma de light steel frame definir o que é ambiente agressivo. Isso deveria vir em outra norma, né? Entendi. A gente deveria definir ambiente agressivo para um monte de coisa. Entendi. E o que é? Será que a norma de steel frame que vai definir o que é ambiente agressivo no Brasil ou não? Então tem essa questão. Mas isso foi percebido depois, você diz assim, fizeram a norma, aí depois vocês perceberam que tinha um ponto ali que Pior tinha que é verdade, porque daí quando eu vou fazer, por exemplo, é difícil comprar 350, Z350 no Brasil. Z275 você acha com uma certa facilidade. Z350 não é fácil achar. E aí a gente, por exemplo, a gente fez a cobertura com telha autoportante em 1969 da rodoviária de Santos. É uma telha autoportante A259, a gente fez em 1969. Tivemos recentemente fazendo uma divisão dentro da rodoviária com steel frame. Fomos nós que fornecemos o material para lá. E a cobertura estava lá com o Z275 desde 1969. Só que a rodoviária não está na frente do mar, não está pertinho do mar. Ela tá, e a gente sabe que que essa área de influência é muito maior. Então a gente depois foi percebendo e falar assim, será que eu preciso de 350 em toda a cidade litorânea? Ou o que é agressivo, o que não é agressivo? Na verdade, depois que a gente criou isso, que até então a gente fazia Z275 para tudo, né? Entendi. Que a gente veio perceber essa necessidade. Então a gente precisa, na minha opinião, definir o que é Fábio, ambiente agressivo. Posso fazer uma pergunta? Pois não? Pode. Em relação à norma, né? Foi buscado alguma referência para fazer ela? Porque hoje, na verdade, a gente não cria. Tudo hoje é muito copiado, né? Steel frame, ninguém criou steel frame. Muito pelo contrário, a gente copia uma tecnologia que dá muito certo fora e trouxe para cá. A norma teve alguma referência para fazer ela ou não? Teve muita referência. Legal. Aliás, eu defendo uma ideia contra um pouco do que aconteceu na Absem. Né? Uma norma, quando você faz uma norma, ela tem que ter 3 elementos. Você tem que ter produtores, consumidores e neutros. Então, e você tem que entrar em consenso. Por isso que dá muito trabalho fazer a norma. Você não pode fazer, vamos fazer uma votação e definir o que é. Não pode, você tem que entrar em consenso. Imagino. Então, é muito trabalhoso fazer isso. E é muito ruim, inclusive, quando entra uma pessoa nova, você está com um grupo, você já conversou sobre um assunto, entra uma pessoa nova e daí ela vai querer rediscutir todo aquele assunto, você tem que revisitar todo o trabalho e fazer. Mas você tem toda a razão. A gente não cria uma coisa, a gente copiou 90% da norma, ela foi copiada, né? E da onde foi? Muito americana ela foi usada e muito europeia. A gente gosta muito de normas europeias no Brasil. Eu sou do ponto de vista que a gente deveria assumir uma norma. Eu preferia ter assumido uma norma americana ou uma norma europeia no Brasil. Mas tem muitas forças no Brasil que gostam de criar umas coisas particulares. É bom. Acaba complicar as coisas, resumo, né? Só complica. É bom porque você tropicaliza, você ganha uma força, mas é ruim porque você acaba saindo fora a gente acaba criando as velhas e boas jabuticabas do Brasil, como a tomada, como o CA50 no Brasil. O mundo inteiro usa CA60. Por que a gente foi criar, né, foi fazer CA50? Você comentou 90%, que seria 10% ali de novidade na norma do Brasil, para mim entender. Sim. Teve, por exemplo, isso é uma coisa legal. Tem que pensar um minutinho? Pois, lógico. Só para mandar um abraço pro Jorge da Valsilva, que tá aí, nosso parceiro. Acabamos de falar aqui da Valsilva, acabou de aparecer aí. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Valsilva, ó, cupom Max 10, hein? Tamo junto, meu irmão. Desculpa, Fábio. Tranquilo. Por exemplo, umas coisas que eu acho que... Isso foi legal, da norma brasileira. A gente tem que entender em que pé que a gente tá. Eu vejo o Brasil fazer... A gente, enquanto brasileiro, gosta muito de fazer normas da Suíça, sendo que a gente está mais próximo da Botsuana muitas vezes, né? Normas para Botsuana não servem para a Suíça. E normas suíças, na minha opinião, não servem para Botsuana. Você tem que entender onde se encaixa. O Brasil nem é Suíça, nem é Botsuana. Está no meio do caminho. E a gente, enquanto sistema novo, ela é um sistema que está nascendo, que está aprendendo. E ele tem muito que evoluir, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei interessante dela é a questão de definir bem o que é light steel frame, né?
Pra gente não confundir com steel frame, com uma construção, e definir os limites boa, do né? light steel frame. Muitas pessoas confundem, né? Steel frame, light steel frame. Então, a norma é de light steel frame, então, né? como nós estamos aqui justamente para isso, explica a diferença dos dois, isso é importante demais. O light steel frame, como o próprio nome fala, é a construção leve. O light steel frame foi feito para você fazer 70% das construções, elas não são que nem um AMB aqui grandes. 70% das construções são pequenas, são residências, pequenos comércios. E por que a gente precisa ter um sistema super parrudo para fazer uma casa, né? O light steel frame ele veio justamente resolver essa questão. É um sistema muito, muito prático, maravilhoso para você resolver construções de pequeno porte. O steel frame, o light steel frame, vamos lá, é uma subdivisão do steel frame. A gente pegou um pedacinho do steel frame, a construção metálica continua valendo tudo, né? Então, fala assim, eu não posso fazer um prédio de 10 andares com light steel frame? Não. Com light steel frame, não. Com steel frame ou uma construção mista, você pode, tá? Inclusive, isso está na norma. A gente pode fazer dois pavimentos. Dois pavimentos com light steel frame. Para você fazer o terceiro pavimento, você já tem que pensar um pouco acima. Daria para fazer light steel frame 5 pavimentos? Dá para fazer. Será que é inteligente fazer? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem. O que a norma Então, diz sobre isso? Sobre a quantidade de andares. Ela limita em 2 pavimentos, ponto. Tá? Se você for fazer 7 pavimentos, e pode, mas não dentro não é light steel frame. Entendi. Aí O que seria desse? Se eu Ela é fizesse? steel frame. Você vai para as outras normas de cálculo O aço carbono e o aço leve. Sim, porque é uma construção metálica. Você foi para construção. Já existia a construção metálica há Mas tem muito prédios, né, Mas Fábio? é que você tem que tomar cuidado o pensamento, como é uma estrutura. Por exemplo, quando você fala de aço normal, que a gente costuma ver aí grande e tal, você vê uma estrutura única com apoio. O light steel frame, por ser esbelto, você vai colocar muitos montantes para poder receber a mesma carga, né? Carga linear, mais né? denso, né? A densidade você aumenta bem. distribui. Assim, eu acho que é interessante nesse caso o steel frame, o light steel frame, porque para você fazer o drywall, você não precisa de montante a cada 600 ou 400. Então, o que vem acessório à estrutura é a exigência dele. Se a gente fala de 400, 600, é porque a placa tem 1.200. Por isso que a gente usa módulo de 400. Mas você pode usar módulo de 1.300, você pode usar módulo de 600 ou de 200. O que importa é você resistir, o mesmo aço que você usa denso, grande, você usar todo distribuído. Por quê? Quando você usa um aço grande, depois você vai fazer a divisão, a parede de que forma? Muito provável. Do drywall. Sim, certo? perfeito. Mas se for externo, você vai usar drywall? Não, você vai ter que usar placa cimentícia, que é mais pesado. Então você tem que usar um aço mais espesso. Então, o steel frame é interessante porque você resolve uma estrutura, você distribuindo todo esse aço já pronto para receber o fechamento. É diferente, por exemplo, de você fazer o aço pesado, porque você gasta para fazer o aço pesado e depois você gasta para fazer fechamento. Então você tem muito mais custos, se você for ver na planilha final. Lógico que tem tamanho, né? Eu tenho obras de 5 andares com 1,15, 0,95 e 0,80. E tranquilo, foi feito. É só você entender travamento, resistência e tal. Mas, assim, em termos de custo final, assim, quando a gente compara, é muito interessante, entendeu? Porque quando você faz light steel frame, você faz uma fundação distribuída, estreita. Quando você usa aço pesado, você tem que fazer fundação concentrada em cada ponto que apoia. Então, só que depois você tem que fazer um contrapiso para fazer o piso. Entende? Então, o light steel frame é muito legal. Você já faz um radier que recebe carga toda distribuída e por ser distribuída e leve, você não precisa fazer uma super estrutura, você vai fazer uma... Mas eu quero, só para trocar em miúdos do que você falou. Para você, é possível o light steel frame ser feito em mais que 2 pavimentos? Sim, eu já tenho de 5 andares, de 5 pavimentos. Light steel frame? Light steel frame.
Até eu tenho de 1,25 para menos. 1,25, depois Então vamos lá, vamos. depois Vamos. Tá pronto. Não, mas vamos. Não, sim, mas como que a norma entra nesse ponto, sendo que você garantiu que é 2 pavimentos da steel frame e ela já fez 5? Ela vai estar fora da norma do light steel frame, mas ela vai ter que estar respeitando as normas de cálculo de estrutura Metálica, né? de perfis conformados a frio. Mas você pode falar assim, você não pode falar que você está dentro da norma de light steel frame, Nossa, porque ela isso está é fora da norma de complicado, steel frame. Porque assim, a norma dá limite para você poder fazer sem muita preocupação com o calor. Lógico, ele dá limite. Só que a norma não é lei. Lei você Não, a norma faz é ou lei. não faz. Agora, a norma você faz e se você fizer diferente, o seu ART é responsável por aquilo. Mas onde... Entendeu? Então vamos lá. Então, É possível travar uma obra, então? É possível travar uma obra. Vou dizer um exemplo. Eu faço um prédio lá de 7 pavimentos em LSF. E alguém denuncia e chega até a AB100, por exemplo. O que vai acontecer? Só para ter uma noção. Você não pode falar que você está fazendo... o engenheiro que falar que está seguindo a norma vai estar fora da norma. Que Tá, mas está seguindo a o que norma que de isso light pode steel acontecer, frame... digamos, na Sim. construtora, só para entender. Oi? Algum registro Não. financeiro? Ela vai responder no CREA com o engenheiro vai Judicialmente, responder então, judicialmente. por que ele fez Então é isso. lei. Mas vamos lá. Então é é lei. lei. Não, Não, lógico que tem força de lei. Isso aqui não tá em discussão, norma é lei. Norma é lei. Pois é. Ela tem força Não, de lei. não, Não é isso lei, aí- desculpa. Ela tem força de lei. Força de Tá? Então você É que eu tem fiquei confuso agora, por isso que eu perguntei. Mas o engenheiro que fez, ela que fez, eu não estou dizendo que ela só não pode falar que ela está seguindo a norma de light steel frame, porque ela estaria fora Só da norma de comunicação, então, light digamos. steel frame. Mas, Mas ela fala assim, Isso via prefeitura, Boni, é aprovado? Sim. Digamos, 10 pavimentos, 12 pavimentos, Prefeitura já- 100% LSF. Não? Isso, a prefeitura mas não você, tem. por exemplo, não vai poder fazer o financiamento dentro isso que eu da ia falar, cadeia do isso que eu light ia steel falar. frame. Isso que eu ia falar. Pode construir? Lógico que pode. Tá fora de legislação brasileira? Não está fora de legislação brasileira. Porque o engenheiro calculou segundo uma norma, ele não calculou pela cabeça dele. Não, Ele calculou segundo uma norma. Segundo a norma de queria- perfis conformados a frio. Eu queria só complementar, por favor, Pois o que não. a Boni falou, que eu acho que é um ponto importante. Eu discordo entre partes, em algumas coisas que você falou, em relação a vender o light steel frame. Oferecer. Sei que você é calculista, tá tudo bem, eu sou arquiteto, a gente projeta isso. Mas a gente tem que abrir um mindset em relação a entregar uma solução para o cliente. Eu não vendo light steel frame. Eu vou colocar 5, 6, 7, 8, para mim não importa. Quanto você quer investir? Porque, obviamente, tem projetos que eu consigo fazer misto, híbrido. Inclusive, eu utilizei projetos que eu usei até concreto armado em algumas situações. Porque não dava certo para colocar o aço pesado, por exemplo. Claro que eu preferia usar o aço, obviamente, né? Fixação com o aço leve seria muito melhor. Mas eu acho que nós temos que ter essa mentalidade muito aberta em relação a isso, né? A não querer vender o light steel frame, mas muito pelo contrário. Você entregar uma solução e estudar aquilo mesmo. Porque depende de cada projeto, né? Tem projeto com voo de 1 metro, tem projeto com voo de 25 metros. E 25 metros é mais caro fazer em LSF? Eu imagino que sim. O tempo, a fixação. Se eu pegar uma viga metálica, da metalúrgica, um projeto específico é mais rápido. O cara monta num dia. Então, o que é interessante você vender para o teu cliente? Tempo ou talvez o light steel frame? Eu foco sempre em entregar a solução. Então, por isso que eu acordo com você, entre aspas, no meu ponto de vista, tá? Mas o tempo também pode ser de execução, mas depois você, se for só fazer a estrutura, pode ser que seja rápido, mas, apesar de que eu faço rápido também, as nossas obras rápidas, mas... LSF, né? Tem que ser rápido. É isso, entende? Porque se Eu- você faz um projeto bem feito, ele tem encaixe, tudo vai encaixando, não tem o que ficar modificando. Concordo com Assim você como que a- concordo com você que a gente foca, obviamente, em usar o LSF, né? Mas em alguns momentos, por exemplo, fiz um projeto que tem 3, 4 pavimentos, a casa de quase 500 metros quadrados em Joinville, Santa Catarina, que tem 13 metros de vão livre no térreo, um mezanino de 8 metros e 50 de altura. Eu utilizei o quê? O aço pesado. Montei num dia o aço pesado pra vencer o voo de 13 metros. Entendeu? E outra, ficou fantástico, cara. Eu sou arquiteto, né? Ficou lindo aquela viga. Eu preciso colocar primeiro, eu preciso colocar todo mundo na mesma página. As pessoas estão assistindo, né? Porque assim, esse é um programa feito para pessoas também que estão com curiosidade de aprender o steel frame. Então a gente usou algumas palavras aqui que eu preciso explicar para as pessoas pra gente continuar essa discussão que tá legal. Show. Então, primeira coisa, explica o que você falou que quer limite de escoamento. Vamos devagar. Pra pessoa, porque você falou e
passou muito rápido, talvez quem tá assistindo não entendeu direito. Pode só uma pitada rápida, tá? Vou tentar explicar rápido. Limite de escoamento, imagina que você pega um elástico e você estica ele. A propriedade o limite de escoamento é a propriedade do material de sofrer carga Sim. e voltar à sua condição natural mediante aquele esforço. Então, 230 MPa, por exemplo, significa que você pode pôr 230 mega. Você põe uma carga nele e ele vai resistir 230 nessa carga. Depois você tem um limite de ruptura, né? Quando ele passou do limite de escoamento, ele vai dar uma esticada, mas ainda não rompeu. Tá. Só que ele não está mais voltando à sua característica elástica. Então 230 é o limite para você Trabalhar exercer elástico. a força e ele voltar depois para a normalidade dele. Porque se ele passar do limite de escoamento, que é o Sim. que importa mesmo, ele já não tem mais as características, não está mais resistindo Entendi. a Aí, característica de um dele. certo modo, Então ele é não volta pro lugar. Por isso que é então, flexível, né? Então, só para explicar, é o efeito mola, né? Isso, Que vai. tem Se tiver aquela, aqui, coloca tem isso. aquela mola. Exatamente, Aquela vai. mola que ela é muito flexível, você vai, ela volta. Tem aquela que é muito dura, quando você estica muito, ela fica lá paradona. Então, certo? é isso aí. De alcance. Então- Eu costumo dar um exemplo, só para finalizar essa questão do limite com os meus clientes, que é o seguinte, né? Quando você empurra uma parede em alvenaria, ela tem um limite de escoamento muito menor. O que vai acontecer com ela? Tricar vai cair. Por isso que é norma em alguns países construir com sistemas leves, porque por causa do terremoto e assim por diante, né? Já numa obra em LSF, você pode empurrar, ela não vai cair. Cara, tem que ter um curador, tem que ter um chumbador. Né? Mas não vai cair. Então, para complementar o que você falou, é isso que eu explico em tese. Entendi. Agora, a segunda coisa que você falou de acabamento, com relação a acabamento, que tem que ficar Revestimento. esperto. Revestimento. Você falou das Incai, certo? Sim. 275 e 350. Isso. O que você falou de acabamento é acabamento interno do que a pessoa vai colocar após o steel frame ou foi relacionado a outra coisa? Não. Cobertura da gincagem, né? Do É, próprio montante. é o aço em que o material do light steel frame foi A fabricado. cobertura dos zinc que você tá falando. Isso, porque você imagina um- O cinco que vai por fora. É, que Imagina você falou revestimento, como quem que é- assistiu tava pensando na cerâmica. Perdão. Em tal área vai colocar e outra área vai Como que é colocar outra. produzido o aço galvanizado, o aço zincado? Você tem dois tipos. Você pode fazer por eletrólise. Então você põe um cátodo de um lado e ele vai migrar, ele vai receber uma camada, tá? Ou você pode fazer por imersão a quente. Você derrete o zinco e joga e mergulha ele lá. Normalmente, para baixas camadas, a eletrólise é boa, tá? E inclusive ela dá uma superfície de acabamento muito perfeita. Então, para geladeira, para algum equipamento que você precisa de uma boa superfície, a eletrolítica é muito boa. Quando você precisa de um limite de escoamento de camadas mais espessas de zinco, normalmente você vai é mais econômico você fazer por imersão a quente. Entendi. Mas ela fica um pouco mais irregular, tá? O que nós estamos falando é isso. A quantidade de zinco em gramas por metro quadrado nas duas faces ainda. Sim, do perfil que vai Então- ser usado no steel frame. Exatamente. Só pra deixar tudo E certinho. isso vai garantir a longevidade do material. Sim, Tá aí certo? um lugar que é perto da praia, a norma já fala isso, 350. Exatamente. Isso. E aí, 350 gramas por metro quadrado Sim. de Locais tranquilos, uma construção normal, 275. 275. Show de bola. É porque a área não é só litorânea, não é só a maresia, mas tem também áreas industriais, áreas que tem muita poluição. Isso também interfere. Entendi. E a norma cita isso? Assim? Não, ela fala do ambiente marinho agressivo. Ah, lá marinho agressivo. Isso é mais por experiência da Bonnie, como ela fala, locais industriais, a gente já parte Também com aço é. 350. O bom senso nunca escapa e a norma, você não pode falar assim, a norma preenche tudo. Por isso que precisa de um profissional capacitado. Sim. Né? Se você está num ambiente agressivo, se nós vamos fazer uma construção para ir para Marte não não tem agressividade lá. Mas suponha que a gente fosse para um lugar muito agressivo. Você vai, porque a norma diz que eu tenho que usar 230, eu posso fazer. O bom senso sempre prevalece, né? Sim. Agora, ele definiu as quantidades mínimas. E eu vou te falar, isso é muito bom, tá? A norma do Brasil ficou até um pouco exagerada em algumas coisas, né? A gente sofreu muita pressão dos outros ambientes e eu tenho certeza do seguinte, que uma construção feita em light steel frame, seguindo as normas, ela, em média, ela é muito melhor do que uma construção. Se você compara coisas iguais, a gente está a nossa régua está muito mais alta do que uma construção Sim. convencional, tá? Então, uma construção de light steel frame, seguindo norma,
tende a ser muito melhor do que uma construção convencional. Tá bom. Eu posso só pegar um Falta só um ponto para ele esclarecer. Então vai, mano. Falta só mais um. Guarda essas duas aí, não esquece. Tá, O ponto pra gente botar todo mundo na mesma bateria é sobre o Light Steel Frame e o Steel Frame. Tá. Que você falou, mas não ficou bem claro a diferença dos dois. Entendemos que o Light Steel Frame é porque a dúvida das pessoas é com relação ao material. Tá? Certo? O perfil que você usa no Light Steel Frame é o mesmo que você usa no Steel Frame, ou o Steel Frame é a adição da viga pesada? Isso que caracteriza mais de um pavimento, que é o que a Bonnie falou. Isso é importante ficar bem claro. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma comparação para a gente... Imagina que você vai ter um sapato. Então a gente vai definir o que é o número, por norma, sei lá, o que é o número 38, 39, 40, 41. Isso não te impede de você fazer um sapato especial de uma outra forma. Mas se a gente for calçar o mundo inteiro com coisas especiais, o custo disso vai subir. É uma burrice a gente não usar os números, tá certo? Antigamente a gente fazia alfaiataria e fazia ela toda especial. Hoje poucas pessoas fazem isso, tá? O que o Light Steel Frame fez? Foi olhar um segmento muito relevante. 70% das construções podem ser feitas com Light Steel Frame porque são construções de pequeno porte. E vamos criar um sistema muito racional de fazer isso, que abaixe os custos, que aumente a escala e que a gente consiga otimizar a produtividade, compatibilidade entre diferentes fabricantes, e a gente cria uma norma, tá? Imagina, por exemplo, vou fazer uma... Então é isso que é o Light Steel Frame. Ela é uma ela é uma partição da construção metálica, tá? A construção metálica é muito maior, a construção de steel frame é muito maior. Mas o que diferencia, pelo que eu tô entendendo, é a parte de projeto. É como se projeta o Light Steel Frame porque ele é mais leve. Não, você definiu o teu escopo. A espessura, né? A espessura é uma delas, não é só espessura. Não é só espessura. Né? Começa com 0,8 e vai até 2,65. Mas você define, por exemplo, o que é um montante. O que é um montante de 90? O montante de 90 é um perfil que de um lado tem 39 milímetros, do outro lado ele tem 40 para ele encaixar, ele tem uma altura de 90, ele tem a furação definida desse jeito. Então, se comprar um perfil da Santo André e for comprar um perfil de um outro fabricante, esses perfis têm que ser compatíveis. Então, olha que legal, eu tenho compatibilização, não estou fazendo um perfil especial para mim. Se o fabricante amanhã não quiser mais, comprou da Santo André e quiser comprar de uma outra empresa, ele pode fazer isso, tá? Imagina se a gente criasse todas as coisas especiais, eu limitaria ele. Então é muito legal a gente criar uma norma. Ele vai achar montante de 90 em todos os lugares do Brasil. Então o LSF tem um padrão, digamos. Exatamente, Show. que não é só na espessura, né? É justamente no montante, na guia, e definiu um escopo menor. Mas obviamente que uma construção, e eu concordo, eu ia reiterar o que você falou. A boa construção, eu sou vice-presidente de Light Steel Frame na ABSEM, mas temos que reconhecer o seguinte: a boa construção, o bom engenheiro é aquele que consegue usar os vários segmentos, os vários produtos, o concreto, a madeira, dentro da obra e otimizar a obra, tá certo? Esse é um bom engenheiro. Se a gente, por exemplo, vou fazer um paralelo. A gente fazia muitas construções de galpões com pré-moldado de concreto. E chegávamos ao absurdo de fazer uma telha de concreto, que pesa pra caramba, empena. Tem vida útil. Ela é horrível. Quente. Eu vou ficar até amanhã falando aqui. Ela pesa na estrutura, não tem menor cabimento fazer uma telha de concreto, né? Uma telha para grande porte de concreto. Por que não misturava? Porque a gente tinha aquela cabeça, se eu faço concreto, faço pré-moldado de concreto, então eu vou fazer tudo de concreto. Não tem nexo. O concreto é ótimo para compressão e o aço é ótimo para tração. Então por que a gente não deve combinar essas coisas? O bom engenheiro deve combinar isso. Tá? Então, por exemplo, prédios, normalmente, essa é a grande tendência mundial da construção mista, tá? Inclusive para prédios de alto e mega altos, Balneário Camboriú elas faz são isso. construções mistas. No Brasil, a gente faz tudo em concreto. Sim. Né? Não, e Balneário usa muito isso. Então, Balneário vai fazer... Isso. Bom, Eles depois eu usam, vou derivar, se eu for falar. Não, eles usam, inclusive, isso, o híbrido, né? Usar fechamento em LSF e fazer a estrutura em concreto armado. Imagina, Balneário é referência aí a nível Brasil de metro quadrado, né? Você precisa de velocidade. Imagina. Então agora vamos... O Ricardo tem duas para mandar, então manda as duas. Vamos lá. Primeiro, obrigado.
Que aula. Eu gostei muito desse debate a respeito dos pavimentos e tal, do light frame, steel frame. Uma das coisas que pesam muito, como eu faço gestão de pessoas, gestão de obras, executo essas obras, né? Não sou engenheiro, eu tenho um engenheiro que projeta para mim, tudo vinculado também diretamente à norma. Nós estamos executando uma obra de 520 metros quadrados, uma obra mista, aço laminado e aço leve. Não sou engenheiro, né? Adoraria que fosse toda em light frame. Eu defendo muito essa ideia, porém nós temos uma base, né, que é a norma, que ela é o nosso direcionamento. Nós falamos sobre o aço em região litorânea, onde está mais próximo do mar e tal, mas nós temos uma outra preocupação, porque nós estamos falando do light frame como se ele fosse simplesmente o aço. Até agora nós falamos do aço, né? Muito do aço, né? Mas nós temos outras empresas, outros produtos que competem fácil com que esse sistema todo funcione e talvez não esteja com as mesmas preocupações com regiões litorâneas. Por exemplo, qual a melhor placa para se utilizar à beira-mar? Você tem essa resposta? As empresas que fabricam os produtos e que lançam os produtos, todo dia cai um produto novo, fazem esse teste acontecer para que a gente não fique somente preocupado com o aço, mas sim com todo o contexto dessa obra? Essa é a primeira pergunta, tá bom? A segunda pergunta é sobre a norma. Eu já vou fazer ela agora, porque senão eu vou esquecer. Qual o peso? Cara, essa pergunta tá no meu coração. Obrigado, Anderson. Você permitiu que eu fizesse essa pergunta e vai atingir muitas pessoas. Qual o peso das empresas dentro da norma brasileira do light steel frame? E qual o sistema de julgamento para uma pessoa estar lá dentro desse grupo que toma as decisões, sabendo que ela vende produtos fora de norma? Entra qualquer empresa, qual o peso dela lá dentro? Você escolhe qual é o primeiro que você vai responder. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela segunda, porque tá mais fresca na minha cabeça. Depois você vai ter que repetir a primeira. Até eu não é. Acho que a primeira é mais fácil, mas vou começar pela segunda. A norma, ela não cria exclusividades, tá certo? E norma tem força de lei. Todo mundo é obrigado a seguir norma, mesmo que você não esteja normatizado. Sim. Certo? Eu não tô certificado, tá tudo ok. Você não precisa, não é obrigatório você se certificar, tá certo? Certificação é uma coisa, mas você é obrigado a seguir norma. Isso você tem que seguir, sem certificação ou não. Então, para extrair, primeiro, na Bcen você pode se associar, e não significa que o fato da empresa estar na Bcen, se é que eu entendi a pergunta, ela já está dentro do grupo. Não existe esse... Mas existe uma fiscalização para quem vai entrar, por exemplo. Eu decido como empresa, criei aqui, estou vendendo meu aço, e eu quero entrar também para ajudar na tomada de decisão. Vocês fiscalizam o meu trabalho, a minha empresa, a minha fábrica, o meu aço que está chegando para mim? Tomada de decisão. Me explica o que você entende por tomada. É norma, você está falando? Estou falando de norma. Por exemplo, existe algum fabricante que toma as decisões dentro do processo de normativa? Para começar, a norma não é de uma pessoa, não é associação, ela só congrega e coordena o processo. Correto. A norma, ela sempre tem 3 pontos, como eu falei. Você tem produtor, fabricantes, consumidores e neutros. Tem que compor. Todo mundo está convidado para fazer norma, tá certo? Se tiver uma norma, ela é pública, ela tem que ter porta aberta, ela tem que convidar quem quiser participar. Quem é certo, quem pode ir lá. Quem é certo e quem não é, pode entrar. Pode entrar e pode, lógico que pode. Quem trabalha com perfil fora de norma... Não, para dar palpite, né? Dar palpite, vamos lá. Para ajudar a falar. Ele pode entrar, por exemplo, como construtor. Pode. Não, mas entendi. Mas É que você está entrando em outra área. Entendi. Eu tô entrando na área seguinte. Eu vou falar do lado de cada obra, da execução da obra. Tá. Bom, eu quero que vocês olhem para cá, pro canteiro de obra, para execução. Existe um nível, uma diferença muito grande entre o executor e a norma. O acesso não é tão fácil como parece, ok? Então essa é a primeira citação. A segunda citação: como garante que nós trabalhamos e defendemos essa norma se a gente sabe que de repente tem alguém que vem de perfil fora de norma e tem poder de decisão lá dentro? Como que é esse julgamento? Mas o poder de decisão dele não vai modificar, ele não tem poder de modificar a norma. Ele pode propor alguma coisa e em conjunto e em consenso a gente tem que acordar. Baixa assinado, alguma coisa? Se um determinado fabricante... Mas assim vocês aceitam, sabendo que ele vende o perfil fora de norma... Para fazer normas, não somos nós.
A ABNT tem suas regras. Eu acho que A funciona ABNT igual uma tem igreja, suas entra regras. qualquer um. Você pode Não entrar qualquer um. É. Tá? Então, Não- pra não- nós não tem que estamos julgamento. aqui, já que é um debate, para nós que estamos aqui, precisamos aceitar a ideia de que, de repente, que quem definiu essa norma vem de perfil fora de norma, mas ajudou no processo de decisão, que às vezes uma ideia foi votada por um grupo que está do lado dessa empresa. e Primeiro que ele- definiu- Você falou tudo Não, mas o que a- acontece na hora de fazer a norma. É exatamente isso que acontece. Era Aí ele fala assim, ó, o limite é de 5 até 8. Aí vem a fábrica e fala, pô, mas não dá pra fazer de 4? Você entendeu? Por isso que a norma tem que ter 3 pontos. O Anderson tem uma massa. O Anderson tem resultado. Tem uma massa, tem repertório, as pessoas usam, dá resultado. Uau. O Anderson pode entrar e opinar. Quem tá lá? O Anderson. Legal. Quem conhece? Todo mundo. Por que conhece? Porque tem resultado. O Anderson segue alguma coisa que não se preocupa com sustentabilidade, com pessoas. Ele tem uma Vê história. se você tá usando meu nome como exemplo. Porque você é um bom exemplo. Você deveria estar lá. Você é o resultado, Você é o cara. resultado. Não adianta. Não se Quem tem preocupa que- com a norma, não se preocupa com o Não, meio não, tô ambiente. dizendo que se ele fosse uma pessoa que não fizesse Ah, isso, não, ok. ele não É. tinha direito, mas ele tem que estar lá. Eu- Esse é o tipo de voz que eu quero ouvir. Entendi. Eu não quero ouvir a voz de quem vem de perfil fora Eu- de norma e falar, se eu não falar na internet eu não aceito. Desculpa, Eu consegui te entender. Eu posso complementar? por favor. Posso? Eu consegui te entender. Eu vou citar esse exemplo mudar um pouco. Esqueci o steel frame, focar em mudar um rapidinho aqui. Nada a ver, né? Política. A gente não escolhe quem tá lá, Aham. mas tá lá. É, a gente escolhe, a maioria escolhe, né? Não, Mas é porque não. a votação É, é um exemplo, vou te dar um exemplo, do meu ponto de vista, meu, um vereador, um deputado deveria no mínimo ter uma graduação. Primeiro, pra mim, é assim? Não é? O que eu vou ter que fazer? Aceitar. Votar Mesma no- coisa votar no norma. Tiririca. É, com Acontece a certeza. mesma coisa. Acontece, é o sistema, cara. Infelizmente. Mas eu acho que entendeu? é muito melhor que a política, a norma, pelo seguinte, porque ela tem uma regra, essa questão dessa tríade que você tem que ter, fabricante, consumidor e neutro, você é obrigado a ter, você tem que ter. Por exemplo, quando eu fiz 2 normas que eu fui coordenador no Brasil. A norma de telhas, NBR 1415 514, em 2000 eu fui coordenador pela Bicem desta norma, e depois eu fiz a norma de telhadista. Dá um baita de um trabalho. E em determinado ponto, quando a gente estava fazendo a norma de telha, a gente tinha que pagar para o pessoal da USP vir participar da nossa reunião, porque eles não vinham participar. Então a gente tinha que ter isso e a gente bancava a ida dele e a volta para que a norma continuasse andando, porque eu tinha a obrigação de ter um neutro no meio do sistema. E você é obrigado a ter um consumidor também do outro lado. Então, a norma faz isso. E a gente não vota a norma, É. que é outra coisa que dá um tremendo de um trabalho para fazer a norma. Consenso. Porque você tem que fazer consenso. Então, você tem que ir lá e convencer. pessoas. E você fala, e explica, e vai. Tanto que a norma de Light Steel Frame levou 10 anos para a gente fazer a norma de Light Steel Frame. quantas pessoas entendeu? envolvidas? Então, ela é legal. Você quer chamar alguém ruim lá dentro para participar? Venha. Ele não vai conseguir alterar. Tá? E alguém Essa é a com questão. dinheiro? Também não. Também não. Tá. É só se ele comprar todo mundo. Aí tudo bem, mas não é normal, não é fácil. Tá? Ele vai ter. Aí é política. Aí já é política. Aí já é Mas eu política. só quis entrar nesse assunto, porque assim, tomar muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado, e essa é uma preocupação, acho que generalizada de todos nós. Aqui nós temos várias empresas aqui dentro, várias grandes empresas, né? A gente precisa tomar muito cuidado por quem está ditando a regra, para não favorecer só o produto tal, o produto X Sim. e tal. E o que for definido na norma é o que a gente segue, o que a gente prega, o que a gente faz. Por exemplo, é a mesma coisa de ter várias pessoas que de repente podem influenciar, podem estar lá dentro e tem 300 processos judiciais porque não consegue terminar uma obra em estilo. E Entendeu? acontece bastante, Muito. infelizmente. Acontece muito. Então, não existe uma peneira, então. Não existe uma peneira. Não, Qualquer um pode. Não existe uma peneira, mas assim, a forma que o Fábio explicou pra mim, que eu não tinha entendido que era dessa forma. A forma que ele me explicou me deixa mais tranquilo sobre a garantia do que está sendo feito. Porque, pelo que ele explicou, não é uma votação. Então, se tiver, nós 5 aqui estamos fazendo uma norma. Ah, o perfil vai mudar para 0,45 ou 0,50? O Fábio sabe que 0,50 é o que tem que ser feito, porque é o correto. Eu fabrico o perfil, eu quero para 0,45, você e você. Só que a gente não vai conseguir votar. Eu voto sim, você sim, a Boni sim. Não é isso que vai definir. Tem que convencer um cara que sabe que a 0,50 é o correto, mudar para 0,45, ele não vai ser convencido.
Então, todo isso mundo, não é um vai consenso, acontecer. Então não adianta um cara que não peraí. tem a sabedoria ou não tem alguma coisa. Eu concordo com você. Mas assim, infelizmente isso não tem como a gente fazer no Brasil, né? Tipo, é proibido a pessoa participar. Só que pelo que ele explicou, essa pessoa não vai conseguir influenciar nas decisões. É o que eu acho que deveria ter métricas. Tem Você não que concorda, resultado. Boni? A sua opinião. Eu participei A Boni de- tem resultado, ela tem as obras, ela não tem nenhum tipo de problema seríssimo, ela tem o poder de entrar. Eu não posso, eu não permito que entre na minha casa quem não tem os mesmos princípios que eu. Sim. Então, para mim, a norma devia ser julgada dessa forma. Sim. Só entra na minha casa quem tem os mesmos princípios que eu. Posso mudar de assunto? Vai. Eu concordo, mas é porque a norma não é, eu acredito que não é um sistema privado, né? Não. Na minha empresa Mas ela dita só regra. entra quem. Sim, Mas mas ela na dita minha regra. empresa só entra. Mas Então, ela dita regra. não, sim, mas na minha casa só entra igual você falou. Mas a norma não é norma é uma igreja. Mas ela é uma regra para todos. Ela decidiu trabalhar 7 pavimentos só no aço leve. É um problema dela, mas a norma diz que é só 2. Sim. É uma regra para todos. Ela não seguiu. O que manda Não, é a peraí. pessoa Não e a é isso. experiência. Não é isso. É porque assim. Ela fez 5, eu acho, não foi sabe 7. calcular, Sim. quem não tem essa. Então, a norma fala assim, ó, você é o construtor, você resolveu que você vai ser montador de steel frame, você, entendi que tem que ser feito desse jeito, você vai fazer, mas você não faz Sim, o cálculo. não fez cálculo. Então, essa norma te garante que você, fazendo 2 pavimentos, você não vai ter problema se usar o aço tal, Sim, se usar sim. de tal jeito. Mas o bom de tal. qualquer forma, você não tá fora da norma quando faz isso? É isso que eu ia falar, Boni. Eu ia falar assim, ó. Mesmo que você Não é meio. Eu fico Trazendo fora da pelo- norma. pelo- pelos posso- miúdos, né? Eu posso estar fora da norma, sim. Eu, como engenheira, quando eu construo minha casa, eu faço o cálculo, eu assino a ART. Então, tudo que acontecer lá, aquela construção, eu sou responsável. É isso que eu ia falar. Se eu fiz. Agora, se você fizer se você roubar, a lei fala que não pode roubar, não é? Então a lei está dizendo você não pode roubar, por isso você vai para cadeia. Agora, a norma fala assim, tá? Você construiu fora da norma, mas teve problema? Teve patologia? Alguém está sofrendo por causa daquilo? Tá sim, tem gente sofrendo. Então vamos ver, tá dentro da norma? Boni, deixa eu Não, não tá completar. dentro da norma, mas tá Deixa eu- lá, o engenheiro responsável que vai ter que... Se Ô, Boni. acontecer uma patologia, Deixa eu explicar a coisa que eu Eu só acho que... acho algo ruim nisso, depois eu complemento. Pode falar. Na verdade, ela só não pode falar que aquela construção é 100% de light steel frame. Essa é a questão. E eu aposto que ela não falou isso. Tá? O que ela fez é o Não, seguinte, não, eu segui uma Ela norma... falou. Ela Não, falou. então, isso não pode ser dito. Tá, isso não fa- eu segui a NBR 16270, não lembro se é esse o número, que é a de light steel frame. Essa foi meu parâmetro. Ela está fora da norma. Agora, se ela seguiu a norma de light steel frame, a norma de perfil conformado a frio, a norma de construção metálica, tá certo? Enquanto engenheira, ela seguiu essas normas e ela construiu Sigo dentro da legislação Sim, brasileira. Sim, mas existem cálculos. Inclusive usou light steel frame, não tem problema nenhum um pedaço Não, mas ser ela light fez steel frame. 100%, ela falou. Não. Então, mas- eu acho que a única preocupação de tudo isso é assim, enquanto não gerou nenhum tipo de problema para essa obra, é uma coisa. Quando gerou um problema, primeiro, não é a norma que vai pagar por isso, é a RT de quem assinou. É eu garantia, né? Responsabilidade É eu garantia. É eu Se garantia. você sai um pouco da forma, vamos dizer, lógico que você vai trabalhar tudo dentro da forma, lógico. Mas se você, por exemplo, eu já fiz obra onde eu fiz, o arquiteto pediu para fazer um aço pesado naquele ponto porque ele queria. Ele calculou e mandou colocar. Só que aí deu patologia, vamos dizer. Boni, e agora? Não sei o que eu faço. Eu falei, eu calculo para você em steel frame. Eu resolvi com steel frame, não substituindo o aço. Quer dizer, substituindo o aço. LSF, né? Com Aço. LSF. Ah, tá. O O light aço que steel. ele pagou quase R$8 mil. O light steel frame que ele comprou na época custou menos de R$3 mil. E faz. Por quê? A gente não pode pensar muito simplista. Lógico que hoje no Brasil, a falta de conhecimento, a gente vai para coisa simplista de fazer montante a cada 400, tarará. Mas você tem como enriquecer, como melhorar, como Sim. você aumentar elementos de estrutura para conseguir chegar nesse esforço que você tem que atender. Então, eu consigo fazer através dessa forma. E por isso que meu trabalho demora, isso, aquilo, porque eu faço cálculo para
se eu entrar realmente no aço, que nem eu falei, fazer aço pesado e fechar com steel frame, é burrice. Para mim é. Com LSF, né? É, usar LSF para fechar e usar aço pesado para fazer as. Que é o steel frame. É, o steel frame. Que é o steel frame. Sim. Traduz bem, né? os Não, dois. eu ainda tenho que entender o que é Sim. esse steel frame. Aí você gasta muito. Qual que é o meu trabalho? É fazer, primeiro de tudo, mais seguro. E o segundo, sabe o que é? Custo. Se eu fizer uma obra cara, eu não vou conseguir executar. É, a viabilidade financeira do cliente, né? assim, ó. Vai ter que ser execuível isso. Agora, o que que é light Oi? frame? É possível mudar? O que que é? Qual é o limite de light steel frame e steel frame? Qual é o limite? O que que determina? Eu costumo que um dizer light 3 milímetros. steel frame? Não, acho que o limite não é espessura, mas o limite de quantidade de pavimento. você Não. disse? Não, isso A ele já espessura? explicou na norma, mas assim, se eu ver uma construção, como que eu determino que ela é de light steel frame ou de steel frame? Só de bater o olho não dá pra falar. Não dá? Porque são Não. os mesmos materiais, menos espessura. Não, lógico. Não, claro que dá. Então, entre o light Não, dá pra e ver. o aço leve, Dá eu pra tô ver. construindo com aço laminado e aço leve de fechamento. Ou seja, é o misto. lame- Isso é misto. Você é pode- steel frame. Misto Não, é tudo que mistura LSF com coisas. steel frame. Misto é tudo que mistura Só que assim, ó, coisas. Mas você pode usar, por exemplo, a norma de perfil conformado a frio. Correto. Tá? 3 milímetros, 4 Gente, milímetros. No light steel frame tá escrito. Mas só No rapidinho, light vamos steel lá. frame Mas vamos tá lá. escrito. Vamos lá, olha aqui. Qual é o limite de light steel frame e steel frame? Qual a diferença disso? O steel frame, ele vai... O light steel frame começa em 0,8 e termina em 2,63 milímetros, tá? Esse é o light. Até 3 milímetros. Com os perfis definidos. Pronto, isso Montante é de light steel 40, 140, 200, guia e isso é light steel frame, Sim, ok? isso é light steel frame. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Só que Agora, o steel frame já é um aço de pesado, né? 2,4 de light steel frame, você faz, nossa, você faz Sim. grandes obras. Você entendeu? É bem difícil achar, né? Não Bobina. entendi. É bem O que específico. é o 2.4? Meu... Espessura? Que é? Caraca, é difícil. 2,4 que é o máximo É isso que do o light debate steel é frame. É, torre 3 Eiffel. milímetros. É. 3 milímetros. 3 milímetros. Só com Se você não completando. acha muito, é 2,65 é porque você... Mas é 3 que tá escrito na norma. Então, 3 milímetros. Então, isso é light steel frame. Pessoal, é só. Porque fora disso, não existe nem aço galvanizado com aço mais Existe. espesso. Existe. A gente não... Sim, mas Mas não não. usaria para uma construção. Boboni, resumindo, a gente gosta de falar muitas palavras estrangeiras, né? Light steel frame. Gente, light steel frame é estrutura de aço leve. O que é steel frame? Estrutura de aço. Então, ou seja, steel frame, pra mim, é aço pesado. Light steel frame, pra mim, é aço leve. Aí sim. Ponto. Entendeu? Pronto, é Questão da isso. espessura ou não, claro que existe norma, existe conceitos. Lógico. Ninguém tá criticando isso é aqui. isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, a gente gosta de falar muito bonito, inclusive atrapalha muito a negociação. Sim. Até comentei agora há pouco no nosso podcast que isso assusta as pessoas. É. Light steel frame, meu Deus, o que é isso aqui? É um robô? É um quê? Não. Estrutura de A gente- aço, pô. A gente gosta de complicar as coisas, né? Mas tem que ser simples, simples, simples. Sim, Isso sim, é- sim. Só que isso que a gente tá falando aqui agora vai reverberar, a gente vai ter que conversar sobre isso, porque isso é uma mudança de paradigma do que o MaxCrest preza, tá? Porque assim, aqui, embora você faça cálculo, eu entendo seu conhecimento, 30 e poucos anos fazendo cálculo, fazendo projeto. Pra mim, isso é maravilhoso. Eu sei do que, presta atenção, eu sei o que você tá fazendo, tá? Mas assim, aqui quando eu não quero comparar, pelo amor de Deus, mas é só pra exemplificar. Quando o montador fala que ele vai colocar o tirante a mais que 1,10 m, mais que 1,20 m, nós condenamos. Porque ela não vai dar problema, não vai, mas ele tá fora da norma. E nós falamos que não é para fazer isso. E agora a gente tá criando um paradigma de que, porque você calculou e sua experiência é superior à norma que foi feita. Não, não é isso. Não, mas calma, É o calma que lá, pareceu, calma só. lá. Por isso que ele tá falando, entendeu? Não é que você. Ok. Não é o que faz isso. Ninguém critica os seus resultados, muito pelo Não, contrário. pelo amor de Deus. Isso não foi um pejorativo, entendeu? Sim. Porque o seu conhecimento é superior ao que está apresentado. Então, dá certo. Só que se tá fora da norma, a gente precisa voltar para a norma, conversar com o Fábio, com todo mundo, porque esse paradigma, a gente não pode deixar ele para frente. Porque isso que a gente vai transmitir para as pessoas é Perfeito. um conhecimento com estudo, Perfeito. eu posso fazer mais do que a norma pede. E Concordo. isso tá errado. É isso aí. Certo, concordo. Você tá Mas aí coberto. também existe a questão de repente, questionar você como norma, né, como diretor, se essa conversa não é válida
para dentro dessa diretriz de bate-papo sobre a norma para tomada de decisão, se não precisa também ser avaliado a experiência de quem faz o cálculo do dia a dia, desses 30 anos, Boa. para também, porque a norma melhora cada vez. É um ser. Como que era? Eu vou te fazer uma pergunta, Ricardo. Isso Eu é acho que muito Isso que técnico. foi colocado aqui. Só que tem um grande receio nisso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A norma saiu em 2021, Aham. é isso? 22. 22. 23 de maio. Se eu não me engano. Obrigado. Como que era o mundo? Como o Brasil já fazia light steel frame antes disso? Não, 13 horas, tô brincando. O Brasil já fazia light steel frame. Já, E muitos como anos, que né? eram essas construções? Em como que elas se enquadravam? Quer dizer, elas não estavam enquadradas? Elas estavam enquadradas. Elas estavam enquadradas numa construção metálica. Sim. Tá certo? Sim. Isso não deixou de existir. É que Só na que a época gente... tinha o da TEC, né? Que é o- Não, mas É. daí... da Mas Tec... 70% das pessoas construíam. Mas é quando É. você... Se você falasse que era uma Se construção... não fosse financiada, você poderia. Se for financiada, tinha que ter o da Tec. É isso aí. Era bem chato. E aí a gente criou a norma para quê? Para facilitar e definir coisas, para deixar as coisas mais simples, tá? E trazer pro convencional, É que né? nem quando a gente fala assim, ó, o sapato é 38 porque ele tem 38 centímetros, sei lá, não sei qual que é a correlação do tamanho do sapato, tá? Ah, eu gosto do exemplo americano. Calça. Minha calça é 34, 32, porque eu tenho 34 polegadas de diâmetro na cintura e o tamanho da minha perna é de 32 polegadas. Então, quando eu vou comprar uma calça nos Estados Unidos, eu não compro nem faço barra, tá? Eu compro a calça lá, eu sei que é 34, 32, eu pego ela lá. E ela tem uma norma, né? Ele tem que ter 34 exato? Não. Qual que é a tolerância do 34 para mais ou para menos e na Que cintura? a norma permite, Tá. faz isso. né? Então, olha como é fácil. Eu chego num lugar, pego uma calça e vou embora. Não preciso nem experimentá-la e nem preciso fazer barra. A ideia de quando se criou o Light Steel Frame é justamente para facilitar isso. A gente limita as coisas, cria os seus limites, facilita muito a vida Isso. para aquela coisa simples, tá certo? Perfeito. E aí fala assim, mas então o que sai fora disso? O que sai fora disso continuam existindo as outras normas, tá certo? E não significa que nós estamos fazendo de uma forma irresponsável. Só significa o seguinte, que nós não estamos dentro daquele grupo do Light Steel Frame. Então eu não posso falar que é do Light Steel Frame, Muito É só clara isso. A sua resposta, claro. tá? Muito claro. É isso. Mas não pode chamar. Mas a Bonnie fala que ela tá 100% Light Steel Frame. É. Eu tô. Eu até tenho dificuldade de misturar o sistema, até por você pegar o aço preto, aço com Não revestido. galvanizado, a gente tem problema de corrosão. Eu protejo com Então alumínio. tudo isso Pronto. Eu acho que assim, ó. Nenhum dos dois. O alumínio é pior. Mas as pessoas não tem quem não entende, então aí que tá a norma. Isso que eu acho que vale. A norma fala, olha, para você fazer tal coisa, então Tem um ele dá ponto- limite e a obrigação de usar as Das coisas. proteções. Sim, Eu acho que assim, ó, olha que Quando legal. Você fala assim, o aço é de 0,80 a 3, então ele tá dentro de um light que a gente... quando você tem um engenheiro que calcula direitinho, eu faço vãos de 25 metros com 1,25, tranquilo. Você entendeu? É cobertura, lógico. Então a gente consegue Eu resolver acho- com light frame muita coisa. Eu acho que tem um ponto. Norma, obviamente, ajudou muito, né? Sim. Garantiu que o sistema ele é convencional, não é inovador. Tá lá na planilha da Caixa, lá tem algumas obras financiadas pela Caixa lá em Joinville. Steel frame lá não tá light steel frame. Isso, tá steel frame tá convencional, né? Isso. O de frame tá como inovação e tem que provar ainda com o da Tech. Mas para complementar o que eu disse, não adianta a gente falar sempre da norma e não pensar num ponto bem específico. A gente vai ficando cada vez mais velhos, obviamente. E isso vai passar para quem? Eu sou formado faz 6 anos, eu nunca tive uma aula de LSF. E como que fica a norma em relação à graduação? Você tem uma ideia em relação a colocar isso para faculdade? Cara, o conhecimento que eu tenho de obra é gigantesco, mas como que eu passo isso para frente? Como que um professor meu na faculdade chegou a discutir comigo porque brigava que a madeira é melhor, não tem expertise no assunto. E a norma, como que ela pode ajudar isso na graduação? Porque, gente, daqui 10 anos, como que vai ser? Daqui 20 anos? Nem a questão 30 da, anos. nem a questão da só norma, é questão de essa matéria. Conhecimento, ainda. cara, conhecimento. Essa matéria nem entrou Isso é ainda. muito sério, cara. Na Não tem faculdade nada. Não tem um nada. ano.
Tem um Mas ano o que eu tô, professor tem tem um que, ano que eu tô no mínimo, tentando. ser especialista na Eu, área. eu tive uma aula de metálica e tive que calcular. Não, eu tive aula de metálica, eu sou arquiteto, tive uma aula de cálculo estrutural lá, tive que aprender a calcular concreto e aço pesado, digamos. E o aço leve. Meu, quando eu falei que o aço LSF era passar por uma máquina e perfurava o professor. Tipo, Isso não vai dar certo. Assim, ó, expertise zero. Como que fica isso na visão de vocês? Porque a minha é muito claro. Tem que começar ontem na graduação. Como que faz isso acontecer? Existe um poder específico para colocar isso na graduação ou não? Não só da norma, da matéria, né? Cara, isso é. Mas o professor tem que ter o conhecimento. Aula de tecnologia, o cara aprende a usar betoneira e rebocar uma parede. É ridículo isso. Né? Como que é a visão de vocês em relação a isso? Só pra você saber, já tem um ano que eu tô nessa briga com o MEC tentando fazer com que coloque a construção a seco na graduação Pelo menos o dele. drywall, né? O drywall. No mínimo. Tem um ano que eu tô. Eu já dei palestra em faculdade, aí em Morumbi, São Judas, de graça, falando. E o que tu acha, Deus, que é? Com eles. Por que que não entra? É. Falta de interesse. Porque Meu Deus, cara. todo mundo tá Tá vendo louco. o que a construção a seco tá, o que tá fazendo. Eu É falta acho de que também é interesse. conhecimento, falta de conhecimento. Muito. Porque assim, a gente fala, me desculpe, mas a gente pensa assim, ela é sempre uma coisa de pé. Só que você pode colocar elementos e aumentar reforço, entendeu? Então... É você conhecimento, tem- literalmente. por isso que tem... Não, mas falta de conhecimento, você diz, é assim, só pra gente Dos professores para poder ensinar. É isso? Não, Tá, falta porque, pessoas. assim, o- Mas você consegue dar doutorado em steel frame. Não é, gente. Pois é, entendeu? Não Então tem falta- conhecimento, eu Não, imagino. não, não. Temos pessoas. Conhecimento, o professor Mas como tem, na tua visão, entende? Porque se fizer a norma, né? Sim. Tem um regime específico para isso, uma data, uma reunião não sei, com alguém para avançar isso ou não? A gente gostaria muito de ter esse poder, mas acho que a gente não tem. Cara, a gente é uma associação. inadmissível, né? 2024 a gente não consegue colocar isso na... Mas não é falta de É, conhecimento, agora, cara. eu acho que a gente tem Não, um eu sei que poder. tem, mas eu me refiro ao professor. Por exemplo, o arquiteto ou engenheiro, digamos. Especialista em acústica para poder dar aula de Mas isolamento térmico e acústica na quem vai faculdade. ensinar o steel frame não seria a mesma pessoa que vai ensinar o concreto. É uma outra matéria. Não, bacharel, O né? professor de estrutura metálica pode Não, dar aula. pode, mas Ele- Poderia, mas por que não tá o LSF na matéria? Você tá Mas é entendendo? isso. Tá entendendo? Mas não é falta de conhecimento, porque isso é Claro. falta de. Não é falta de conhecimento, é falta de somente da pessoa querer a responsabilidade de falar assim: vamos introduzir isso na Você matéria. disse que é o MEC, então? É o MEC? É o MEC. É, mas eu Dele também chegar e falar assim: eu gente, quero colocar Anderson. isso na matéria. 6 meses da faculdade, 3 meses, você vai passar pelo light steel frame, depois pelo drywall. Cara, mas a gente é um Isso mercado interesse. forte, cara. Deveríamos, não sei, né? né? Eu culpo muito a também, gente. já Eu fez. acho Eu mandei 25 e-mails pro MEC já. Eu invisto muito na rede social, eu falo muito do Light Steel Frame. Cada pergunta que eu recebo de engenheiro, É. cara, que dá vontade de chorar. Então, isso Vai porque- cair, isso não dá certo, vai ferrujar. Isso porque você, Amanso, faz o marketing visual. É muito bom o marketing. O marketing que eu faço é mostrando os detalhes da execução, porque o meu público é diferente do cliente final. Você faz o marketing dos sonhos. Do Light foi a melhor opção, as suas falas são assim. Gosto muito dessa forma de marketing. E eu faço o marketing um pouco mais detalhado, onde vou usar a manta, banda acústica. Mas pro engenheiro, pro montador, pro construtor, Porque o meu público é outro nicho, né? É um outro nicho. É. Então, só... E você faz muita piadinha também. Eu faço muita piadinha Você também. faz muita piadinha também. Mas o que eu penso? Nós temos responsabilidade nisso. Sim. Porque não adianta a gente bater no peito Sim. e dizer que a gente ama o Light Steel Frame, porque todo mundo faz muito isso nos congressos. Eu amo o Light Steel Frame, mas no dia a dia não ensina. Não. Nós não trocamos experiência, nós queremos Não. vender o nosso produto e guardar. Em vez de ser uma cachoeira que bate nas pedras e vai levando conhecimento, a gente trava. Você, cara, como eu não te conhecia, velho? Eu também não conhecia. É insuportável pra mim não conhecer pessoas como você e eu não ter convivido com você. Porque o que a gente... Eu tô falando sério. O empreendedor, 85% dele é relacionamento, né? Conhece todo mundo. Empreendedor, é. Isso é o MEC. Porque nós temos o poder de educar. E através desse tipo de podcast, através de falar sobre isso, pessoas com tanto conhecimento, que tem um poder, você tem um poder na mão. Deveria falar mais. Por isso que eu te perguntei nas mídias sociais, cara, por que eu não te conheço? O Enel veio falar de você pra mim e falou, cara, esse cara, olha, eu não conheço, cara. Não é que tem que estar nas mídias sociais, mas talvez o seu conhecimento precisa chegar para mais pessoas. Sim. E é assim que pessoas como referência, como vocês, serão assistidas e vai abrir a visão da escola. Sim. Abre a visão da É o que eu educação. faço da minha escola. Exatamente, entendeu? Então, pra mim, Sim. A Boni tem um ensinamento, é o MICTEC, não é? Tech, a gente dá aula sobre steel frame. Muitos anos já, né, Boni? Santana falou muito É. bem de você, viu, China?
Então, assim, eu me responsabilizo muito. Eu tenho pra mim que o estilo não vai ser pra mim. Eu não vou receber tudo aquilo que eu sonho, falando financeiramente. Vou ganhar dinheiro, tô ganhando dinheiro, graças a Deus, com muita organização e muita luta. E Amém. Isso é bom. né? Mas quem vai Ótimo. receber tudo isso? Ganha dinheiro. Tem que. Quem vai receber tudo isso são as pessoas que estão entrando agora. Esse tipo de debate já É muito a norma vai importante. ser outra. Vocês acreditam nisso? Vai ser outra por conta desse tipo de conversa. Sem dúvida. Sim. Não E ela se tem que evoluir. Tem. Ela tem que evoluir. E, Então, automaticamente, outras pessoas vão receber por conta desse tipo de conversa. e antes de mexer na norma, eu ia no Mac. Vamos na segunda-feira nós no Mac? Vamos lá no Mac, falar com o... Hã? Precisa de Se mais você força, ficar né? aqui, vamos... Não é no McDonald's, tá? Por favor, é no Mac. Apesar do No Mac, isso é legal. Pessoal, porque é importante isso, cara. Eu sou arquiteto, me formei faz 5, 6 anos. E quando eu tava na faculdade, cara, eu imaginava que eu iria ter uma aula de tecnologia. Reforço, quando chegou essa aula, eu fui para um lugar lá, bater massa e rebocar a parede. Eu achei ridículo isso aí, cara. Achando que isso é tecnologia, né? E a gente sabe que isso dá muito certo. E por que não tá na graduação? Por que que não? Eu não consegui entender. O conhecimento, talvez, você consegue dar uma matéria de estrutura na faculdade, consegue? Consigo. Pois é, por que não? Não, pra mim é só falta de interesse, porque não tem empresa. Pois é, cara, isso é inadmissível, isso aí. É 4% da nossa construção, então não tem nenhuma empresa que tá impedindo disso. É só o Não é o pessoal monopólio do cimento, tirar. como dizem, né? É só o pessoal tirar a bunda da cadeira Eu mesmo acho- e E lá fora, eu imagino, você foi morou na Austrália, na né? Austrália. Lá, imagino, deve ter uma aula sobre isso, não? Lá você tem engenheiro formado em light steel frame. Olha que legal, cara. Que sonho isso aí. E a Austrália, por exemplo, É você vê, sonho, quer ver cara, uma é coisa? Então, vocês estão ouvindo isso? Vou começar a chorar aqui. Você tem uma Hã? engenharia de light steel frame. E eu conversei muito com um Isso é que é muito top. casado com uma brasileira, ele veio pro Brasil, pediu uma vez, eu aprendi muito com ele, foi muito legal. Uma coisa que eu aprendi, que eu vou compartilhar com vocês esse conhecimento. Quando você vê uma foto e ela tem um aço azulzinho ou um aço esverdeado, você sabe por que tem aquele aço esverdeado e aquele aço azulzinho? Alguém sabe aqui? Não. Você já deve ter visto essa foto. Na que o Austrália aço- você vê um Não, azul e um às pouquinho vezes mais o pessoal, azul, né? o E pessoal verde tem também. pior, né? Tem gente que coloca foto dizendo que isso é no Brasil, né? Eu o verdinho. posso tentar falar? Pode? Eu imagino que seja pela corrosão, porque a Austrália literalmente é uma ilha. Tá? Não, não é isso. Não? É o limite de escoamento de 400. O que eles fizeram? O azul é da Blue Scope e o verde é de uma outra siderúrgica. 400, velho. Pode vir que Ele, for. claro, se tiver numa obra e tá usando errado, opa, a cor tá errada. Olha como Se ele calculou para um limite de escoamento de 450, o que é fantástico para o calculista, né? É um sonho do calculista. Mas é pintado Ele- ou é pintado ou o zinco já vem dessa cor? O zinco já vem dessa cor da siderúrgica. Ela coloca um pigmento Pra no mostrar zinco visual mesmo que... que é para separar joio do trigo, sabe? Se o cara calculou 450, você bateu o olho, ele já sabe que aquilo tá Tá errado. fora. Se tivesse Então, contra o, a cor, né? o engenheiro que for lá, bater o olho e falar assim, peraí, eu calculei isso para 450, esse negócio não tá azul, não tá verde, ele tá errado, Que legal isso, né? né? Então, quando você bater o olho Visual. e tem o zinco normal lá, Ou mas seja, o é um zinco indicador, normal né? lá é 230 MPa. É. Quando eles criaram a norma, fizeram isso. Quando eu fiz a norma, quando eu coordenei a norma de telha, lá atrás em 2000, a gente criou a questão do full hard. A gente chegou no 450 MPa para telhas finas. Abaixo de 0,40 na época já era fino, né? Então a gente usava 0,35, 0,32. Né? E aí, para essa telha ter o mesmo desempenho, na verdade, ela tinha um desempenho superior a uma 0,43 com 230 MPa de limite de escoamento, com 450. Né? E aí, mas criou-se, e está lá até hoje isso na norma, abaixo de 0,39, ela é obrigada a ser de dureza total. Então, e isso permite que você, desde que você tenha um grande volume, que é o caso da Austrália, que você crie variações dessa questão. Tá E a certo? Austrália é um exemplo, né, de A Austrália método é muito construtivo, legal. né? Pesquisei já, dizem, não sei se é verdade, a Austrália 90% é LSF, 5 ou 5% é civil comum ou wood frame, é verdade? É isso aí. Cara, Quase, tem fantástico, né? pouco wood Mais frame que lá. os Estados Unidos, né? É, muito Ah, os mais, Estados muito Unidos mais, tem muito mais, muito mais. wood frame. Muito wood E tá frame. caindo. Nos Estados Unidos, a estatística diz o seguinte: o produto que mais cresce nos Estados Unidos é o light steel frame. Em cima do wood frame. Pessoal, eu posso fazer agora uma pergunta polêmica? Pode. Não sei se vai finalizar ou não sei quanto tempo a Não, gente tem. pode falar. E a minha primeira não foi respondida ainda. Fugiu. Vou responder. 2 horas quase. Eu- debaixo da segunda. Só me ajuda aí. Posso perguntar? Pode. Pessoal, eu usei uma vez, eu construo, além de projetar também.
laje mista. Me refiro mista usando USB, lona e contrapiso. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Primeiro, o USB é muito caro, depois madeira com lona sujeirada, não gostei mesmo. Eu já usei sim para mezaninos, para utilizar, não ter a água com a madeira, não acho interessante, não acho. Não é mesmo. O que eu uso hoje? Pra vocês complementarem e ver se faz sentido ou não. Não também sei se é a norma isso ou não. Depois vocês podem me corrigir, Fábio, por favor. Eu utilizo o Steel Deck metálica com concreto. Cara, eu acho isso fantástico. Leve, eficiente, mas em conta. Eu tenho o próprio montador que consegue parafusar os próprios fixadores que montam o aço, já parafusa a própria telha na treliça. O Steel Deck que eu uso, eu coloco sempre a minha treliça a cada 400 ou 600 milímetros, não coloco a cada 2,50 metros. Antes de você continuar, já explica o que é Tá o Steel bom? Deck para as pessoas que Pessoal, tá o Steel assistindo. Deck basicamente é uma forma metálica que você coloca concreto em cima para vencer grandes vãos. E eu uso isso e eu não mudo o espaçamento. Eu coloco a cada 400 milímetros a treliça. Ela não é só uma forma, Não né? é só Porque uma ela, forma. ela é uma Também. estrutural, né? Só que tem vários... Não é só para completagem. Ela eu participa uso como muito um elemento hoje- colaborante. Eu uso muito hoje, não a telha normatizada. Eu uso uma telha de 0,50, 0,60 de espessura ondulada. Tá? E me atendeu, e eu sou a garantia, e me dá tudo certo. Eu não uso aquela telha Steel Deck de 40 milímetros que tem, que pra vencer grandes vãos. Primeiro, eu tô no sul, não tem fornecedor lá, e outra, eu não quero comprar um valor muito mais alto. Eu consigo estar comprando a própria telha de cobertura com a telha ondulada. Me atende muito. O que vocês acham isso em relação ao método com steel frame? Porque pra mim, vou falar um ponto negativo porque eu não uso a madeira ao invés da telha. Som. O americano, filme de terror, né? Pá, 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 ouve barulho. E eles não usam concreto, usam muito carpê, usam muito vinílico. Já nós, brasileiros, não gostamos do som. Utilizamos contrapiso para ter revestimento cerâmico e assim por diante. Por isso que eu não uso. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Primeiro deixa eu responder com relação à favor. norma, né, também. Claro. Não, ó, a norma você tem. Eu vou te dar uma dica de norma. Quando você lê uma norma, pega toda vez que tiver uma palavra deve e você grifa ela, porque você é obrigado a cumprir aquilo que está escrito no deve. Não significa que o que não tem deve, você pode utilizar, tá certo? Então, a questão do Steel Deck, você pode utilizar o Steel Deck? Lógico que você pode. Lá não está dizendo assim, não pode ser utilizado o Steel Deck. Lá Que é diz maravilhoso que não o pode Steel fazer Deck, né? mais É do que dois maravilhoso, né? pavimentos, né? Mas o Steel Deck você pode usar. Aliás, não é Steel Deck. Se você está usando um 0,50, você não está. Você está usando, na verdade, Eu tô usando uma forma metálica, basicamente, como se fosse uma telha. Não é o normatizado. Mas você usa ele no cálculo? Ele entra no seu cálculo? Ele Essa entra. 0,50 entra no seu cálculo? Ela Então entra, ela é um Steel Deck. entra. Então aí entra. tem que tomar cuidado. Ela entra. É. Daí eu coloco, obviamente, malha pop, coloco 7, depende o vão e assim vai. Mas se você usa a sua estrutura a cada 400, que é o grid... Não, tranquilamente ela consegue vencer. Sim. Tranquilo, você faz... Por isso que eu durmo tranquilo. Porque a pilha é como se fosse a ricota. E a capa, a sua... Você faz com a... Então E em relação à madeira, vocês usam hoje o misto? Eu posso falar? Pode, por favor, você é construtor, pô. Eu decidi, até por questão de preconceito, excluir o concreto, a massa ou a regularização do light steel frame. Eu decidi, na minha região, provar que o steel por si só, ele tem soluções dentro da construção a seco, e então eu decidi não utilizar. Dá um exemplo aí. Não fazer regularização. Então, ou eu utilizo a placa UAU, ou utilizo as placas USB para dar espessura já calculada em projeto, dando a altura do batente. E se tiver cerâmica em cima? Não, aí o que eu sempre converso com os meus clientes? Eu sempre indico um piso vinílico e um piso laminado. E eles aceitam a ideia. Eu estou falando da RW, tá bom? Tá bom. E se eles, digamos, escolher cerâmico daí? Aí é outro processo. Ah, tá. Aí é outro processo. Mas eu decidi não executar aquilo que eu não sinto segurança. É o meu nicho, eu escolhi o cliente. Não, tá tudo bem. Mas o cliente quer cerâmica, amigo. Não é comigo que você vai fechar. O correto é ele ter o revestimento. A forma que você é aplicada é a forma que você garante. Você é o consul, Isso, exatamente. Ninguém vai no médico e fala, cara, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu quero bisturi 10 milímetros. Isso, Eu quero bisturi. isso. Faz sentido. Então, às vezes eu quero posso ser utilizar curado, também. né? Essa é a ideia. Se fizer um revestimento, eu posso de repente trabalhar com a placa cimentícia, por exemplo, e fazer a impermeabilização dessa laje, trabalhar com o revestimento. Sim. Certo? Mas, cara, a obra de steel, ela movimenta. Sim. E aí você pode colocar o argamassa mais elastomérico que você conhecer no mundo. Se essa obra pega um vento muito forte, um movimento natural de qualquer construção. Queria complementar só, por isso que é importante a dilatação, né?
Dependendo da mão de obra que não tem conhecimento, pode gerar problema desse piso começar. Nós temos obras, eu não vou citar o nome da construtora, nós temos obras aí de alvenaria convencional, onde você vê vídeos do piso. Mas na sua opinião, que você está dizendo, numa construção de light steel frame, piso Você elimina o cerâmico, concreto. porcelanato não funciona. Não funciona não. Eu não faço. Por exemplo, nos banheiros, eu trabalho com a placa cimentícia dupla, impermeabilizo e trabalho com revestimento. Área menor, menos dilatação, certo? Por exemplo, nessa obra, que é um projeto da Rose, inclusive, são 3 andares. Então nós temos um lounge, nós temos também uma área gourmet, né? Então onde a área gourmet é menor vai ter revestimento. Nas áreas internas, quartos, vão ser tudo piso laminado, piso vinílico. Principalmente porque ele também é acústico, tá? Então além de fazer a proteção da laje, eu uso a banda acústica, fixo as placas USB, faço uma impermeabilização nessa laje, trabalho com produtos para impermeabilizar essa laje e depois eu faço o revestimento. Eu uso ou as 2 placas, ou placa cimentícia, ou placa USB, ou masterboard. Eu não uso concreto nem regularização em obra minha. Qual que é a solução, Boni? Se o cliente quiser fazer piso porcelanato 1 por 1. Tudo bem. Como eu tenho as estruturas, as treliças, né, da laje, eu colocando qualquer placa USB, eu não gosto muito de madeira também, porque ele tem problema de inchar e depois principalmente o USB. Tá. A gente faz a laje, se for fazer laje seca mesmo com isso, a gente põe plástico, depois você faz a argamassa. Então você faz argamassa armada. Você não pode simplesmente... Mas em cima do que, Boni? Em cima do quê? Do uma telha metálica ou do substrato? Do visual. Substrato? Por exemplo, é isso? Quando é seca, tá? Não é... O steel deck não é laje seca. Não é Sim, não, sim, mas em cima só do lado seco, você tá dizendo? No Entendi. caso de laje seca. No caso de laje seca, então a gente faz isso. Então, Mas se quando você põe embaixo, não é o uau, né? Visual, ela falou. Então, mas além de você gasta com uau, É mais a pesado, cara. Acaba com a mão de obra. O cara vai subir no 13º andar no painel UAU. Não é o uau. Não falei uau. Para eu usar uau... O que você usa daí, digamos? Eu tiraria 2 treliças e não trabalharia com 1 metro, com 400. A cada 45, porque ela Não, isso é engenharia. Isso é interessante. Mas o que você ia escolher, digamos? Pode ser placa cimentícia, pode Tá. ser USB, o que quer. E você eu impermeabiliza prefiro essas cimentícia. Eu vou dar um exemplo, então. Aí eu Não, coloco... deixa eu só terminar o método dela. Tá. Eu coloco a placa cimentícia, eu coloco plástico e faço a regularização. Porque essa movimentação é quem causa a estrutura. Agora, se você tem a sua capa bem feita com telas, Malha, ela assim. não vai trincar. Você entendeu? Porque o que mexe lá embaixo não atinge até o seu acabamento. Mas essa regularização que você faz, ela é estruturada? Que você falou? Você coloca aquele tela pop. Sim, Mas na tela Bota pop. pop, coloca a Telha pop. Mas é regularização, é aquela famosa farofa da construção civil? Sim, de Não é pintar. argamassa, é massa, areia, cimento, regularização. Porque se eu não me engano, eu acho que é a norma, né? Um exemplo, ó, se eu coloco, tá vamos lá. alguém aqui, tá o nosso amigo. Você aplicou um USB, por exemplo, sei lá, de X milímetro lá e vai aplicar o que você falou, né? O cliente quer cerâmica. E quer cerâmica. Eu quero cerâmica. Dizem, né? Que 30 milímetros tem que ser 3 centímetros de, no mínimo, contrapiso, para poder aplicar por cima a argamassa. Se eu aplicar a argamassa por cima do USB, sem ter o contrapiso, trinca. Não, é loucura. Por isso que eu prefiro sempre... Porque o que acontece? A casa do cliente, um dia ele vai mudar, não vai mudar? A casa dele, pô. 10, 20 anos, ele vendeu a casa, e aí? Aí o cara vai lá e coloca um piso cerâmico. Como que fica? Trinca tudo, barulho. Por isso que eu já me preparo em utilizar um método que não vai ter problema. Então, mas o que a Boni falou, essa regularização que ela chamou, é o contrapiso, estruturado. Contrapiso, farofado, né? Regularização é você nivelar, né? Contrapiso é aquele que você põe lá embaixo com pedra, areia, cimento. É que as pessoas falam contrapiso. Não, o contrapiso é Mas o nivelar, quando você faz nivelamento, regularização, você faz concreto, quando seca, ela fica toda deformada. Então, você é obrigado a fazer uma regularização para você colocar o piso, certo? Nivelar. Sim. Então, essa regularização não é concreto, é argamassa. Não é de concreto.
Não, entendi, entendi. Então, essa argamassa você faz. Mas a Você diz regularização... em você cima já- do SB? Isso. Mas é possível você usar põe argamassa em 3 centímetros? Eu nunca vi, eu sempre vi farofa, que é contrapiso. Não, calma aí. Ela falou... Calma, vamos lá. Opa, vamos lá. OSB, ela falou. Depois Sim. plástico. Sim. Depois ela vai fazer uma regularização estruturada. Isso com mesmo. farofa, cimento e areia. Isso. Cimento, areia e terra. Ah, isso aí, tá, tudo pois é é. a farofa. Essa Ok, é a ordem. ok. Depois, a argamassa e o porcelanato. Depois, Isso aí. porque aí você tem a sua base regularizada, E então você vai usar essa aquele regularização é de quantos argamassa centímetros, mais ou controlada. menos? Oi? Regularização de quantos centímetros, mais ou menos? Mínimo de quanto? Três. De 3? 3, né? Três, porque a gente usa montante a cada 400, né? Isso, aí você colocou a treliça lá a cada 400 por baixo. Isso, aí eu coloco o OSB, eu não gosto, eu prefiro usar cimentícia. Não, entendi. Aí em cima eu faço essa lona para não grudar, porque se você gruda com a placa, ela já leva toda a Sim. movimentação. A partir do momento que você coloca a lona, você faz ele movimentar, mesmo que ele não leva tudo. Ele trabalha embaixo. Essa e aí a gente regularização. não leva... Só trocando assim pelo meu conhecimento, essa regularização que você chamou, mesmo que nós estamos falando de steel frame, ela é um contrapiso, chamado de contrapiso, né? Sim, é contrapiso, o nome já diz, né? vamos chamar de contrapiso, porque... Mas não é bem contrapiso, é Não, contra... mas é contrapiso. É contrapiso. Em cima do Pra mim, steel, mas embaixo é o radier, é a fundação. Em cima é o contrapiso. Isso. Meu ponto de vista é esse. Tô contrapiso errado, não? é o- Tô errado? Não, tá certo. né? É o que eu falei. Contrapiso Pra não mim, isso é o pedra, contrapiso. só cimento e areia lavada, Pois pessoal, é. e água só. Esse é o contrapiso, a regularização. Isso é regularização. É o contrapiso armado. Confundir os nomes. Contrapiso. Isso, esse é o problema, assim. Não, não. Não, contrapiso não vai pedra. Não, é que existe uma confusão em relação a isso. Fala contrapiso, a pessoa acha que já é o piso final. Não. Se for usinado, possivelmente vai vir pedrinha, né? Dependendo do que se for pedido com concreteira, né? Por isso que eu comento que eu não coloquei como pedra só. Entendeu? Tá, agora vamos só vir pro Fábio, ele fala. Agora você, em relação. A norma diz isso? Fala A sobre norma, não, laje de- a norma não impede que isso seja feita, tá? E também não diz como você deve fazer isso. Ah, Então não não está diz? escrito lá, deve ser assim. não dá. diz? Assim, Pô, então é ela- uma lacuna, né? Na laje não ter essa informação, não. Não, ó, se a gente fosse se a gente Então, fosse mas é uma imaginar- lacuna, é ruim em tese, porque tu fica. É um risco estrutural. É, colocar um papelão lá e colocar concreto. Não sei. Não. É o limite. Não sei, Se ela né? não fosse Porque. de light steel frame, você fosse fazer uma construção de alvenaria ou uma construção de madeira, como você faria? Se ela estaria fora de norma, ela estaria dentro de norma? Ou será que tem uma norma para dizer como você deve fazer isso? Ó, não dá para na norma a gente querer cobrir todas as coisas, tá? A gente, quando faz isso, a gente incorre no erro. Por exemplo, a Constituição de 88 no Brasil foi um desastre, porque a gente quis legislar tudo e mais um pouco, faltou um monte de coisa e a gente criou um monte de jabuticaba, tá? A norma, ela tem que criar os limites e como as tecnologias, os produtos e tudo vão evoluindo, você precisa evoluir com a norma também. Então, se amanhã a gente falar que vai usar nióbio no produto e ele é maravilhoso e a gente nunca usou nióbio ou descobrisse um produto novo, como que a gente faz? A gente tem que modificar a norma para. Então, se ela não fala assim, ó, se ela diz deve, é uma obrigação. Agora, se ela não diz que você é obrigado a fazer ou não normatizar, tem todas as outras normas para continuar existindo. Então, Sim. como que você faz contrapiso numa alvenaria? Né? Então, pode, não Deveria pode? seguir o padrão, então, digamos, da Porque construção todas civil as outras comum continuam funcionando. para a LSF, é isso? O LSF não cancelou todas as outras normas. Tudo Sim. continua funcionando. Então, Tudo da engenharia continua Só que- valendo. Mas Como- até onde a norma vai para o fechamento? Eu ia pra perguntar depois isso agora. Você seguiu o normal. Porque são dois Até sistemas, onde né? ela indica. Porque um é rígido, é fixo, Isso. e o outro é flexível. Se eu for usar a mesma ideia, por isso que eu me refiro que é uma falha da norma em relação a uma lacuna aberta, que deveria ter, porque existem pavimentos, eu faço 3, 4 pavimentos em LSF e eu preciso saber essa informação. Eu uso assim, pra mim funciona, nunca tive problema. Por exemplo, do jeito Né? que tá em aberto aqui, por exemplo, Parece a Bana coloca a cada 40, ela pode colocar um SB lá em cima e fazer um concreto. Isso. Fala, eu posso concretar.
Eu só quero saber se isso tem uma indicação na norma, até onde vai que acaba o steel frame. Daí pra frente você segue. Ó, não lembro normal. tudo de cabeça, mas que eu me lembro, ela define coisas, né? Por exemplo, se você for trabalhar, se você for fazer por exemplo, pensando nisso e nessa questão da característica da gente de fazer um contrapiso, de fazer uma regularização, como você quiser chamar, uma farofa, ela diz o seguinte, que você tem que usar a banda, a fita de manta asfáltica com uma altura X. Isso você deve. Então aquilo é obrigado, que é justamente para proteger o material, tá certo? O que ela não diz, o que a norma não cria uma obrigação, você pode fazer Seguir o e método todas do as cálculo. outras normas continuam valendo. Entendi. Então se fala assim, eu vou fazer uma obra mista de concreto no meio dela. Então não pode? Lógico que pode. Só que você está na norma de Sim, concreto, com você tem que ir na certeza, norma de com certeza. concreto. Com Então certeza. tem que buscar essa norma. Se a gente for cobrir tudo, vira um inferno. Até porque depois cria um outro problema, né? Quando você... isso é quem faz norma, a gente tende a fazer isso e a BNT sempre fala pra gente tomar esse cuidado. Se você vai falar assim, eu vou fazer essa garrafa azul e ela tem que ter uma intensidade do azul. A gente pega uma norma e fala, a intensidade do azul para fazer a garrafa é 10, tá? Ele sempre diz o seguinte, não mencione o 10 na sua norma, mencione a norma da garrafa que diz que ela tem que ser essa intensidade 10. Se eles mudarem para 20, a tua já mudou para 20, entendeu? E para complementar a tua resposta, inclusive foi uma resposta muito... deixou claro, com certeza, não dá para abranger tudo, mas confesso que eu, do ponto de vista, deveria ter a laje para poder especificar, porque é algo muito importante, vai estar no cálculo. Imagina o engenheiro que vai calcular isso e qual laje que ele vai usar. Vai ficar um pouco inseguro, né? Que vou fazer Imagina. se não tá Né? especificado. Mas enfim, no seu ponto de vista, o projeto é seu, a casa é sua. Que tipo de laje você usaria? Uma laje mista usando USB ou cimentícia ou uma laje steel deck? Eu acho que a gente tende a caminhar o conceito do Ricardo, de fazer a laje seca, tá? O americano usa isso. O americano usa muito isso, ele raramente utiliza isso. Ele utiliza outros elementos, mantém a casa seca, não coloca o cimento dentro dela, tá certo? Por isso que ela é seca. Só que é cultural, né? O Brasil não gosta de som aqui, não adianta. Você tem toda a razão. Sim. O Brasil não gosta de som e a gente gosta Tem. e a gente gosta de Só precisa ser aplicada, de né? revestimento. Tem que ser aplicada, não é, né? Poder de venda, né? Um exemplo, tem muitas empresas que executam a vertificação do painel sem a banda acústica. E aí? Vários. Mas inúmeras. Talvez Inúmeras, 90% inúmeras. das empresas. Semana passada entrou 2 montadores da empresa, cheguei lá, banda acústica novinha, no canto. Ué, montaram um monte de painel, fui lá, tudo semana. Nunca vi isso aqui. Tipo assim. Mano, você. Acho que eu sou mais velho do que você. Muito. Aí você me acabou. No Brasil a gente tinha carro com 2 portas, tá certo? E as pessoas falavam assim. As montadoras faziam como? O Brasil tinha uma jabuticaba, ele só tinha carro de 2 portas. Cuidado com a câmera aí, ó. E aí? Tá? E as pessoas tinham carro de 2 portas, por quê? Porque as pessoas compravam gostavam do carro de 2 portas por uma burrice, porque o de 4 portas é muito mais fácil de entrar atrás. Com o tempo, a gente foi se modificando, isso ficou para trás, né? Então, o que acontece com a cultura? Ela também ela é mutante, né? Isso é verdade. E a gente, eu acho que tende a caminhar Então você acha que, para a laje seca, utilizando outros materiais, Entendi. tá? A gente não gosta do carpete, e eu também não gosto de carpete, mas não significa que eu tenho que ter um revestimento. Eu posso usar vinílico, eu posso usar o piso laminado, que tem ótima solução para a minha necessidade, que eu vou só passar um pano. Em resumo, não tem o certo ou errado. Não tem. E não tem nada que a norma pede. Entendi. Eu já tive uma consulta grande. Aí você sabe que o engenheiro tem outro engenheiro. Ele falou, sobe lá. Aí falou, você sobe e pula, tá. E a gente baixou. Rapaz, você não pulou? Eu tô pulando. Você entendeu? O mercado exige isso, tem que fazer. Eu acho que a tendência dele é migrar. Ir aprendendo, assim como a gente abandonou o carro de 2 portas e foi pro de carro 4 portas, que é muito mais um bom senso. Para mim, o bom senso diz,
vamos utilizar uma laje seca com o tempo. Mas não adianta pular passagem, sabe? A gente não consegue ir do 1 ao 10 e a gente tem que caminhar. E eu te falo tecnicamente, eu como calculista e tal, eu acho o resultado de uma concretagem, um steel deck, ele é monolítico, é muito legal. Então ele trabalha... Agora, quando você faz com placa, ele é fragmentado. Então ele tem muito mais movimentação. Flexibilidade, né? Nesse ponto é bom, mas e na reforma? Não, mas- E na hora que você vai falar assim, ó, por que o americano não gosta disso? Porque porque o Ele é americano, prático, né? ele é prático e a casa do americano, ela é feita para ser... Aliás, isso é uma grande tendência mundial, tá? Sim. Que os ambientes, as construções precisam ser flexíveis. E elas não pode ser um parto fazer uma modificação. Então eu acho que uma das coisas que vai levar a laje seca é a flexibilidade. Sim, com É. certeza. Então, Mas nesse ponto... no caso, desculpa interromper, Fábio. Pois não, é isso eu aí. achei que você tinha acabado já. No caso, o jeito que ele faz, que é o steel deck, não é melhor para todos os sistemas que vão vir por cima depois? Dentro do ponto de vista do revestimento, sim. Sim, Mas do desse revestimento. ponto. Do revestimento, Estamos sim. esquecendo Questão de mudança, não. Mas assim, dificilmente alguém vai mudar, digamos, sei lá... Será? Trocar, talvez. Talvez troque Será? porque tem infiltração. Não sei. Não, Tem infiltração? Não sei. É um olha, pouco cultural o meu ponto de vista, né? Olha só, banheiros, né? Americanos, você sempre vê uma banheira. Porque eles já serve como o chuveiro, já tá ali dentro. Piso box. Isso, já serve como uma impermeabilização, uma barreira, né? A gente não tem isso aqui. Então, acho que eu imagino que se chegar, pode chegar, mas vai demorar um pouco mais. Não é amanhã. Porque ainda o brasileiro tem a questão do som. E isso, meu ponto de vista, é questão do drywall ter chegado primeiro que o steel frame no Brasil. Não, porque eu tô Questão de banda acústica, som e vários mas tem outro fatores, jeito né? de você Não, mas- ter essa sim. questão do som sem precisar fazer o concreto, né? Eu acho que é isso. Sim. E é mais rápido a mudança do que a gente imagina que aconteça, tá? Se você lembrar, os prédios em São Paulo, nós vamos enfrentar agora em São Paulo um grande problema, tá? As construções estão em média com 50 anos em São Paulo. Tá? E a gente está tendo que mudar muito. Os prédios antigos, eles eram apartamentos muito grandes. Se você olhar esses apartamentos muito grandes, quanto eles valem por metro quadrado, é uma coisa horrível, né? Por quê? Porque o cara tem uma metodologia, ele comprou uma planta fixa e ele é obrigado a ter aquilo ali, ele é obrigado a ter as famílias eram muito grandes, eram mais numerosas e viviam muito tempo junto. Hoje, e rapidamente isso mudou, agora as famílias são menores e os espaços precisam ser menores. Um apartamento menor tem um preço por metro quadrado maior do que um apartamento grande. O ideal da construção é que ela tivesse se adaptado a essa necessidade e ela pudesse se modificar Tá pegando e lá. atender Um agora pouco atrás. a necessidade dos habitantes desse jeito. Outra coisa, isso é uma patologia do Brasil do ponto de vista urbanístico, né? A gente faz um bairro comercial e um bairro residencial. Isso está tudo errado do ponto de vista urbano, né? Do lado urbanístico, todas as cidades que se desenvolveram misturaram essas duas coisas. Tem que ter o comercial e o residencial juntos. Os prédios precisam se adaptar a isso também. Então, eu gosto da ideia. E o Light Frame aí nós temos mais uma vantagem que a gente nem está falando, que no futuro nosso produto é muito mais flexível e vai permitir isso. Enquanto a construção de alvenaria, ela está limitada. Tem uma coluna ali, vai ser muito difícil arrancar a coluna daquele lugar. Uma construção de light frame ela é muito flexível. Os americanos mudam e A maioria mudam e dos mudam e hospitais mudam. hoje, né, são feitas paredes internas em LSF. Hotéis também. Meu Deus, é fantástico, né? Tudo que é repetitivo é maravilhoso. Meu Deus, é muito fantástico. Mas eu falei em termos de engenharia, assim... Não, você está coberta de razão. Você tá temos vários certinho, você perfis tá- aqui. Um técnico de concordo influente, com outro você. dominante. Eu É concordo normal? com você. Do ponto Legal. para a necessidade do revestimento, ela é muito legal. Show de bola. Gente, Acho que falta uma pergunta que é rápida tua, que eu não respondi. Não, mas Que era a pode seguir. primeira. Qual que era? Não, eu vou responder a rapidinho, primeira só me é, refresca. Falou muito sobre aço, né? Falou muito Não, sobre aço. aquela que eu fiquei sem responder. O que é? Essa aí. Foi essa aí. Falou muito sobre aço, mas será que os outros produtos, como os fechamentos externos, as mantas, tudo também caminha pelo mesmo modelo de... Porque para nós, por exemplo, eu que decido, no projeto vai estar decidido ali o tipo de fechamento, por exemplo. Mas e em áreas litorâneas, por exemplo, tem uma placa específica? Será que está sendo feito testes em relação a isso?
Então não adianta a gente ter um ótimo aço, espaçamento, um projeto estrutural E a maravilhoso placa não resistir, né? e a placa não suportar. Porque se você trabalha com produto respirável, uma Só que, tinta, desculpa só te complementar, entendi sua pergunta, ele já vai te responder, mas eu acho que também interfere muito em relação ao acabamento após o base coat, com né? certeza. Inclusive, Por isso que talvez o pessoal não pensa inclusive- muito isso, não sei, né? inclusive sobre essa. Uma tinta hidrorrepelente, uma membrana E que seja específica, respirável. E que seja pois é, respirável. transpirável, sei lá. Se a gente citar um nome hoje, que eu não vou citar aqui, qual produto respirável, realmente respirável do mercado pro Light Steel Frame? Realmente. Vocês falam assim, ó, não sei, nem se pode fazer o marketing, assina embaixo. Esse aqui é o produto pra usar em cima Membrana do base coat, líquida, que é membrana respirável. hidrófica, tipo isso, você Não, disse? Depois do base coat. Ah, tá. Qual é o produto que não vai isolar tudo que eu fiz? Aí eu usei a membrana hidrófica, a placa top, o base coat, aí agora entra a pintura. Aí eu vou fazer o quê? Pum, isolei toda essa parede, não tem mais respiro. É. Cita o nome. Não tem, né? Eu desconheço. Entenderam? Tem algumas empresas que entregam, obviamente, o base coat já acabamento final, né? Talvez essas empresas teriam... A mão de obra não acompanha. É bem esse específico, acabamento. é A bem mão de obra específico. Do base coat não deixa o acabamento, porque o base coat não deixa ele lisinho totalmente. Embora Ele- filtrar ou não, a camada é muito fina e aí a tela acaba aparecendo, né? O produto químico, nesse sentido, polimérico, principalmente que é o nosso caso, está bem avançado. Eu acho que tem Tá. hoje já bastante. Quer responder ele? para isso. Não, eu acho que eu não sou o senhor de tudo, pelo amor de Deus. Eu não sou especialista de revestimento de tinta. Acho que a parte química tá andando... Não é tinta, é revestimento. Depois do aço, tudo que vai O substrato, né? É tudo, desde a hidrófuga até a pintura final. Tá acompanhando, você vê isso no mercado. E Eu tá tendo vejo acompanhamento, vejo desenvolvimento. muita coisa evoluindo, sim. Eu acho, ó, o Anderson é um exemplo disso. Eu acho que está evoluindo muito rápido. Sim, eu acho que está. A gente tem muito mais produto do que a gente tinha há 5 anos atrás. Tá? Então eu acho que essa é a parte que está evoluindo bastante. Até porque a gente tem um baita de um atraso e tem lugares para a gente copiar, né? Então isso é legal, nós não estamos inventando coisa nova, a gente só está usando o Light Steel Frame. A primeira construção de Light Steel Frame... Última frase, hein? A primeira construção de Light Steel Frame foi feita quando o Brasil ainda... Dom Pedro ainda era vivo, Dom Pedro II, né? Foi em Chicago e ela tá de pé lá até hoje. Então eles evoluíram muito. Então eu acho que... Mas concordo com você que esses produtos precisam ser... Cada vez mais a Testados, gente né? fazer coisa. Passar pelo teste do tempo, né? Top. Beleza. Como o nosso tempo tá rápido, a gente tem a nossa brincadeira que a gente sempre faz nos eventos, que é escolher o rei ou a rainha do debate, né? Então, assim, ó, como o microfone tava lá fora, mas a TV não tá ligada, então quem vai escolher, geralmente é quem escolhe quem tá lá fora. Mas nós vamos escolher nós aqui dentro. Então vamos brincar assim, você vota em quem você acha que se foi melhor no debate, sem votar em você mesmo. E aí nós vamos tentar chegar e qualquer coisa o Henrique desempata e eu desempato. Então pra você, quem foi o rei do debate hoje? Gostei das perguntas do Ricardo. Obrigado. Ricardo é construtor, eu acho que se posicionou muito bem aí. Show de bola. Ricardo, quem que você acha que foi o rei do debate? Eu voto na Boni. Eu valorizo muito da experiência e tem muito peso pra mim. Eu valorizo muito a norma. Mas eu gostei de você, Boni. Eu acho que você foi muito fiel aos seus princípios e eu julgo assim. Show de bola. Boni, quem foi o rei do debate pra você? Obrigado. Gostei das perguntas que você fez e colocou, né? Mas ele também é muito consistente nas respostas. Seu voto é duplo. Tem que escolher um. Obrigado. Olha aí, ó. Ricardo ganhou já. Ele é o cara. Não tem dúvida. Muito obrigado. Deixa eu ver, ó. Cadê o rei do debate? É esse aqui, ó. Até soltou o negócio dele aqui, ó. Então, o rei do debate aqui da 20ª edição é o Ricardo. Muito Muito obrigado. bom. Boa, Ricardo. Show de bola. Então, já começa por você, então, fazendo os seus agradecimentos finais. Aqui a casa é sua. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que tenha contribuído para o seu crescimento, para o nosso crescimento e ter sido um podcast muito bom que vai sair na segunda-feira. Todo mundo vai usufruir muito dessa discussão que a gente teve aqui. Eu queria agradecer você. Eu vou começar agradecendo aquele ser que está sentadinho ali. Ela é minha rainha, minha princesa. Ela está sempre comigo e me ajudou a chegar onde eu tô. Então sou muito grato por ela e te amo, amor, até o fim. E agradecer você porque esse tipo de debate ele enriquece muito. Esse é o MEC.
está acontecendo aqui. É através desse tipo de conteúdo que a gente vai conseguir educar, transmitir conhecimento, né, a aprender. Então, gratidão a Deus pela oportunidade de estar vivo, de viver. E agradecer ao Max Cash aí, o Anderson, pela amizade também, e a toda a população, toda a comunidade aí do drywall, do steel, Boa. da construção a seco. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença, Valeu. viu? Boni, agora Olha, faça seus agradecimentos finais. Muito orgulho de você participar, viu, do MaxCast. foi um prazer também. Você vem fazendo desse seu trabalho divulgando cada vez mais essa técnica, né? A parte técnica, que é o que a gente tem de muita dificuldade para fazer um bom trabalho. Eu acho que assim as fornecedoras, as fabricantes de placas se empenham bastante em divulgar, acontecer, chamar. Eu acho que falta um pouco das fábricas de aço fazer essa divulgação, chamar, ensinar, né? Conhecer como fazer a estrutura, isso aqui eu venho falando com todos, tentando colocar isso para a gente fazer junto e tal. Então, a única forma da gente melhorar, vamos dizer, o sistema, e olha que o sistema é rapidíssimo, em questão de 20 anos evoluiu de tal Isso. forma, né, que Bastante. é incrível, né? Então, essa divulgação é importante porque há 28 anos, 27 anos que eu faço isso, a Luana aqui do Congresso, um dia eu reclamando, poxa, todo mundo vem aqui, pergunta, vai embora e a gente perde o dia, porque conversar com o engenheiro é legal, né? É gostoso, e vem arquiteto, engenheiro. Aí ela um dia falou assim, vamos montar um curso? Aí eu falei, pô, mas curso eu vou agora ensinar o que eu aprendi, que eu estudei, que eu sei, né? Sou especialista. Ela falou, o que adianta só você nesse mundo, ninguém vai comprar o seu trabalho, né? Então, a partir desse momento, eu ia é mesmo, né? Então, vamos fazer esse curso, começar a divulgar e tal. Então, é o que a gente vem fazendo há 15 anos, 14 anos. Até perdi os tempos nossos aí dando aula. A gente deu aula para mais de 25 mil pessoas. Para poder, então, na época que a gente começou, não existia podcast, não é? A gente não atendia, ficava chamando, quer fazer curso e tal, e vem. Agora, você, parabéns, porque aquilo que a gente viu há 15, 5 anos atrás, hoje você faz de uma forma, lógico, que o mundo está assim, mas de uma forma bacana para o nosso sistema. Eu te dou parabéns, agradeço o convite. Obrigado. A Heloísa mandou um beijo. Luísa é parceira demais. Isso aí. Obrigado, viu? Muito carinho. Fábio, obrigado por ter participado. Obrigado, parceiro, tamo junto. Muito legal participar. Reitero tudo que ela falou da questão do trabalho que você faz de divulgação do Light Frame. Acho que essas conversas, e eu acho que é isso que vai acabar mudando o MEC para ele colocar a força, vai ser a forceps, não vai ser na boa, para que eles coloquem numa grade curricular lá o Light Frame na engenharia, tá? Queria agradecer todo mundo que está assistindo aqui, lembrar que eu tenho uma websérie bem legal no YouTube falando de Light Frame. Tem um episódio que chegou a 50 mil visualizações já, que é da calculadora de Light Steel Frame. É muito legal. Quem está querendo começar nesse segmento e tem muita dúvida como precificar sua obra, a gente criou um método bastante interessante lá. Está disponível a calculadora sem pagar nada, ela é gratuito e eu acho que vale a pena o pessoal lá olhar. Tá bom? Vou colocar o link da calculadora aí para vocês, já tá aí embaixo para vocês, quem tem interesse, só que baixar aí que tá o link aí embaixo, tá? É isso. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Amâncio, cara, brigadão, viu, mano? Você mais uma vez tá junto aí nessa parceria, ajudando, né? Levando conhecimento para as pessoas. Fico muito honrado de você participar do MaxCast aqui de Steel Frame. Eu que agradeço a oportunidade a tantas pessoas aqui. Boni não conhecia, Fabão eu conheci hoje, Ricardo já estivemos um pouco nas feiras aí, né? Cara, eu te agradeço, primeiro, pelo convite, segundo, por estar aqui representando algo que é muito importante pra gente. Acho que aqui ninguém tá aqui por dinheiro, né?
Pelo contrário, tá por paixão, é nítido ver a Bonnie falando do aço e eu fiz isso aí, eu tô do conta, eu sou garantia. É lindo de ver, parabéns. Pessoas com coragem têm resultado, e você tem, né? Então eu aprendi muito o podcast hoje, pra mim foi muito legal mesmo, né? A gente tem que levar daqui algo bom, e eu tô levando daqui muito conhecimento, só pra deixar bem claro. Tá? Reforço que eu tô todo dia no Instagram falando sobre isso. Sou apaixonado por esse negócio. Quem tá vendo, a gente segue lá, Manso Arquiteto. Também tô no YouTube, Fabão. A Manso Arquiteto. Cara, faço websérie de obra, mostro como que é o RD, mostro que é o massa, como que vende, ensino as pessoas a vender. Sou mentor de empresas também. Ensino pessoas a entrar nesse mercado com segurança, porque duvidavam de mim e eu faço hoje isso com muito amor, com muito carinho. E é conhecimento, né? Então, obrigado a todos vocês pelo tempo. E bora construir com o Steel Frame. Valeu, irmão. Obrigado mais uma vez. Cara, queria convidar vocês que assistiram até agora para curtir esse vídeo, que é muito importante. Se chegou até aqui, curte, que vale a pena. Se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e compartilhar esse conteúdo, porque foram 2 horas aqui de muito conhecimento, uma discussão técnica muito bacana. Eu garanto que enriqueceu o seu conhecimento de alguma forma. Então, agradecer a todos vocês que fizeram isso aqui com muito carinho, participaram, ganharam o nosso tempo, não perderam, ganharam o nosso tempo com muito conhecimento. E estou aí, se precisar também, vamos continuar essa rede de compartilhamento de informação, porque informação passada para as pessoas é melhor para o nosso mundo da construção a seco crescer cada vez mais. Agradeço meus parceiros, Oswaldo Cruz, Limpelsu e Valsiva, por estarem comigo aqui, né? E a Juliana tá ali fora até agora acompanhando. Fiquei muito feliz dela ter vindo só para ver o MaxCast. Isso é importante, saber como a empresa também está dedicada na construção a seco, que ela poderia estar fazendo várias coisas, estar aqui com a gente. Então, tudo isso é muito importante, com muito carinho. Eu deixo para vocês sempre aquele recado, arrumar aqui o bonezinho, arrumar o bonezinho direitinho, aí é para fechar, beleza? Se vocês quiserem contar com o MaxCast, com a Max Crew, podem contar sempre. E agora, vem comigo, que aqui é top.